Deixa eu entrar aqui na Comecei a apresentação. gravar já. Dri, eu não sei se você tá falando alguma coisa, mas o microfone tá fechado. Não, só que eu vou fechar minha câmera enquanto o Marcelo está apresentando, porque aí carrega menos. Eu vou fechar a câmera também, ou não? Você pode deixar aberta, mas não tem problema não. Eu que vou fechar a minha porque eu vou ficar mais de ouvinte. Bom dia, Lúcia. Vou fazer a mesma coisa também, então, Dri. Mas eu tô aqui, Marcelo, vou acompanhando as perguntas, tá? Ok. Podemos começar, então? Bom, pessoal, bom dia. É um prazer aqui estar com vocês, falando com vocês. Que, na verdade, assim, hoje é sábado, a gente poderia estar dormindo, fazendo outras coisas, viajando, mas vamos fazer essa troca de informação. Eu idealizei uma apresentação para vocês, tentando passar assim, um pouco do meu dia a dia durante o meu trabalho em assessoria, fazendo comunicação corporativa, né, que é a comunicação para as empresas, ONGs, instituições, organizações, e é uma troca legal, porque sempre a gente tem essa coisa em mente. O que comunicar das empresas para gerar notícia para mandar para a mídia? Então eu quero compartilhar essas histórias com vocês, e vai ser assim, vai ser um bate-papo, vocês podem interagindo para a gente ir fazendo essa troca de informação. Bom, comunicação corporativa, ela vai estar dentro da assessoria, né, assessoria de imprensa, que vai muito mais do que gerar a mídia espontânea. Eu fiz um breve relato aqui para a gente poder contextualizar o que é assessoria de imprensa, né? Ela é uma área de atuação que faz aí a ponte de relacionamento entre marca, produto, cliente, com os veículos de comunicação. E o público-alvo, claro. Porque dessa forma a gente consegue fazer com que os produtos e os serviços acabam virando notícia. Bom, a assessoria ela é conhecida como fonte, tá? Hoje em dia os jornalistas estão lá nas redações, precisam de informação, é uma troca bacana, já ligam nas assessorias. Quem que é a assessoria da marca tal? E a missão da assessoria é enviar notícia, né? A gente envia as notícias com as pautas que a gente cria, falando sobre os clientes para os diversos tipos de mídia. Falando em diversos tipos de mídias, hoje a gente também tem os podcasts e tem os videozinhos de rede social e tudo mais, que isso aí também merece um bate-papo à parte, tá, pessoal? Eu fiz essa apresentação pensando na assessoria de imprensa naquela coisa mais tradicional. Embora as marcas, quando chegam nas agências para a gente fazer assessoria de imprensa, a gente faz dois planos distintos. Um, que é a assessoria de imprensa direto com os veículos, e outro é o focado em rede social, que é um outro planejamento, outra história e outras estratégias, tá? Bom, a mídia espontânea é um dos principais objetivos da assessoria de imprensa. A gente quer emplacar o nosso cliente, a gente quer vender a nossa sugestão e de uma forma bacana, que aquilo entre como notícia, com cunho e valor jornalístico. E o Comunique-se, que é um portal de comunicação, ele soltou outro dia uma pesquisa e que a gente pode também contextualizar aí. 50% dos jornalistas brasileiros hoje estão nas assessorias de imprensa. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente já sai da faculdade e tem esse outro caminho a ser percorrido. Eu peguei aqui 3 habilidades da Ascom, da assessoria de comunicação, mas assim, também merece ser falado à parte, porque já desmembra e dá para fazer outras apresentações específicas. Por exemplo, o objetivo da assessoria é aquela coisa do fortalecimento e passar a transparência da marca, do produto do cliente junto da mídia. O gerenciamento de crise é uma habilidade das assessorias de comunicação, né, das agências, e elas são assim, super importantes em casos, por exemplo, a gente pode pegar aí o caso da Samarco, né? Pega a história da Samarco, e aí tá aquele ruído lá, a gente tem que estancar aquele sangue, aquela imagem, a coisa da reputação tal. E aí que a assessoria entra, traçando estratégia de comunicação para poder reverter os ruídos. E tem que ser rápido. Gerenciamento de crise é uma coisa que tem que ser ágil, rápido e foco certeiro, para evitar os danos para a imagem, tá? Do assessorado, da marca, do produto, enfim. E o outro produto que as assessorias elas desempenham e fazem muito é o media training, que é a forma de orientar e treinar os porta-vozes
para eles falarem em nome da empresa, tá? Mas trazendo assim as mensagens chaves que eles precisam ressaltar e reforçar da companhia. Esses treinamentos de media training são muito engraçados, porque a gente pega o porta-voz, a gente coloca ele, a gente faz uma simulação de media training, só que a gente faz as perguntas mais proibidas possíveis para o negócio do cliente, né? Então, eu me lembro que uma vez a gente fez um media training com o pessoal da Associação Brasileira de Bebidas Alcoólicas, e a gente bateu muito na questão dirigir e beber, bebida patrocinando esporte. Então, você vai jogando tudo isso para você ver a desenvoltura e o jogo de cintura do porta-voz para falar e defender a categoria, o segmento na qual ele trabalha, a empresa de bebida onde ele é um dos responsáveis, e é uma coisa bem bacana o media training, porque é dali que você vai analisar se ele está nervoso, se ele não está nervoso, porque vai além da resposta essa análise, né? Então você vê se ele gesticulou muito, se ele ficou pensativo, se ele ficou na dúvida, se ele falou coisa que não deveria. Isso aí depois tudo é anotado, pontuado, e aí a gente dá esse feedback para o porta-voz. É um treinamento bem bacana. Bom, reforçando aqui as nossas habilidades como assessor, o assessor é aquele profissional responsável que constrói o relacionamento entre a marca e o veículo de comunicação, os meios de comunicação. E o principal objetivo é tornar a empresa e os produtos reconhecidos no mercado. Então, isso é a nossa missão. Bom, vamos contar um pouco de histórias. Mas para a gente contar a história, a gente tem que sentar, reunir materiais, planejar e desenvolver e criar essas estratégias. Então, vamos lá. Eu fiz tipo como se fosse uma coisa... como se a gente estivesse já chegando ao cliente, a gente tendo que pegar todas essas informações, criar esse plano para poder apresentar para ele. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um mapeamento das necessidades e interesses do cliente. A primeira pergunta que a gente faz para ele: o porquê que você está nos procurando? O que você quer ressaltar? O que você quer evidenciar? E aí a gente vai fazendo esse mapeamento, anotando e levantando essas informações. Num segundo momento, tem a elaboração do cenário do assessorado e da concorrência. Se ele é vamos supor, se ele é do segmento cervejeiro, a gente vai ver como que está esse segmento, em números, em outras questões, e a gente vai anotando. E aí a gente vê o que o nosso cliente faz dentro desse segmento e diante do segmento do concorrente. Então, com essas informações, a gente consegue começar a edificar o nosso plano de comunicação dele. Uma outra coisa muito importante, porque às vezes tem empresas e indústrias que elas têm vários departamentos, indústria, administrativo, RH, aí tem uma parte que só trata de questões de meio ambiente. Então, o legal e interessante é fazer imersão em todas as áreas da companhia, que é uma outra forma também de você levantar problema, tema sensível, alguma coisa que é bacana e eles ainda não divulgaram, e você fala assim, não, isso aqui é notícia. Então, é uma coisa muito importante, muito legal, é fazer a imersão dentro da companhia. Outra coisa bacana, levantamento de balanços financeiros, de infográficos e demais números. Até porque quando o cliente já chega na assessoria, ele já de cara, ele quer uma matéria institucional, uma coisa bacana, uma coisa que ele precisa vender, uma coisa que ele precisa ressaltar, e isso daí você tem que ter esses números, porque sentar, ver esses números, ver se teve prejuízo no último trimestre ou no último ano, se não teve, qual que é a estratégia, qual que é a meta para o próximo ano, se eles já estão conseguindo atingir, quanto é que está, que percentual que já está isso daí. Então, esse entendimento a gente tem que ter, tá? Temas sensíveis, que eu falei anteriormente, quando você faz a imersão, você vai começar a detectar com o cliente os temas sensíveis. Outra coisa que tem que deixar uma coisa bem clara para o cliente às vezes fala, ele te contrata às vezes assessoria de imprensa e às vezes ele omite ou oculta algumas questões. E eu costumo falar que a assessoria de imprensa é o anjo de guarda do cliente. Então ele tem que contar a verdade, seja positiva ou negativa, porque a gente precisa criar a estratégia e se tiver alguma coisa com tema sensível, a gente tem que saber fazer muito bem a blindagem. Blindar o cliente para que ele não sofra riscos de ruído de comunicação, de imagem, e afete a parte perdi a palavra.
que a gente tenha essa informação para poder fazer a blindagem e defendê-lo. Ou às vezes a gente pode também até pegar aquela questão da negativa e transformar numa coisa positiva. Você tem que saber como é que faz. O assessor, a Adri até colocou aqui, é o advogado de defesa. Então a gente tem que ter a informação. Outra coisa importante dentro de assessoria corporativa, pessoal, é o mapeamento de porta-vozes. Mapeamento de porta-vozes é uma coisa assim. Quem é responsável por falar por tal departamento? Tá. Fulano fala sobre isso, o cargo dele é esse, ele é uma pessoa, ele sabe falar bem. Tá, ele sabe falar bem, mas ele sabe transmitir as mensagens-chave, ele fala com segurança, ele passa essa tranquilidade. Então, nesse mapeamento, a gente também tem que dar uma checada nesses pontos todos. E outra coisa que a gente também tem que ter do cliente é o banco de imagens e vídeos. De repente o cliente fez uma campanha de marketing, foi bacana, teve vídeo, foi para a rede social, então a gente tem que ter todo esse material. Isso tudo que está aqui nesse slide, a gente tem que levantar, ficar dias, semanas, olhando, analisando, questionando, montando, porque é daqui que vai sair o plano de comunicação dele. Bom, diante daquelas informações do slide anterior, a gente vai começar a ver os objetivos que a gente precisa alcançar para poder colocar esse cliente na boca do gol, na mídia. Então, a gente vai, na hora de elaborar o plano, a gente vai reforçar as mensagens-chave, a gente vai reposicionar a marca ou produto, no caso, se a marca passou por um tempo e ela precisa de uma rejuvenescida, que a gente chama isso de rebranding. Então, a gente tem que fazer esse reposicionamento de marca. Aí, a gente também tem que detectar reforço de atributos da marca, o posicionamento da companhia como referência do setor, porque um dos objetivos da assessoria de imprensa e da assessoria corporativa é fazer com que o cliente, o nosso produto, a nossa marca, ele seja referência no setor, tá? Tipo assim, falou em... Eu vou citar do meu cliente que eu atendo agora, que é uma cervejaria norte-americana. Falou no setor cervejeiro, eu já tenho que estar com as mensagens, falando, não, meu cliente entra nessa pauta. Então, a gente tem que transformá-lo, ele como porta-voz e referência do setor cervejeiro. Outra coisa bacana é evidenciar o diferencial da marca. Porque cada marca, ela sempre tem uma particularidade, tem uma coisa que difere. Então isso aqui é uma coisa que difere o produto? Então vamos trazer uma pauta focada nisso. E aí a gente faz brainstorm aí com a equipe, com o time, senta todo mundo junto e vamos fazer uma tempestade cerebral para ver o que a gente pode tirar de ideia. E isso é uma coisa muito bacana, viu, pessoal? Para elaboração de planejamento, a gente reúne pessoal de outros núcleos, de outras áreas, que atendam outros segmentos, tá? E joga todo mundo numa sala e vamos apresentar o perfil do nosso cliente e tirar dali boas pautas, boas histórias e estratégias bacanas para a gente divulgar. Uma outra coisa importante também é a exposição da marca por região. Tá? Aí a gente tem a questão de mídia regional, conhecer um pouco da mídia regional. É claro que a gente não conhece todo mundo de todos os jornais, mas a gente vai aprofundar isso depois nos próximos slides, que é a questão fundamental do follow-up. É pegar o telefone, ligar para o coleguinha e falar, olha, sou o fulano, atendo o cliente tal pela agência tal, te mandei uma sugestão de pauta, você chegou a receber? Você teve a oportunidade de ver? Você achou bacana, legal? Podemos prosseguir? Vamos levar isso adiante? Então, essa coisa do follow é uma coisa que tem que fazer. A gente sabe que a grande maioria não gosta de pegar no telefone e falar com o coleguinha. Mas se você não pegar o telefone e não falar com o coleguinha, você não cria o seu super mailing, a sua super agenda. E um bom assessor, gente, tem que ter uma agenda exímia, uma agenda exemplar. Porque se você tem contato, você tem tudo. Você tem um contato, liga, se apresenta e manda bala, tá? E a outra coisa que o objetivo do cliente, a gente tem que atingir o público-alvo dele. O cliente já, quando ele vai para a assessoria, ele já fala, olha, meu público-alvo é esse. Eu quero atingir esse público. Bom, vamos agora... Quais são os caminhos para a gente construir, edificar esse plano? A gente pegou lá todas as informações, reuniu, fez brainstorm, juntou as informações, e o que a gente vai começar a fazer, e agora a gente vai sentar e vai ver, por exemplo, os caminhos que a gente vai tomar, e isso tem que ficar claro no plano, tá? Bom,
A gente já tem o histórico do cliente, a gente já sabe tudo dele, os números, coisa e tal. Agora é um momento bacana. Vamos criar pauta? Vamos. Então vamos pensar pauta institucional, pauta de números. Então tá, vamos pensar inicialmente é, qual é o melhor jornal para negócios? Tá. Tem o Portal Exame e tem o Valor Econômico. Então tá, vamos tentar então uma entrevista exclusiva com o Valor Econômico. Gente, quando a gente fala entrevista exclusiva, ela tem que ser exclusiva, ou seja, não ter passado isso para coleguinha nenhum, tá? É uma coisa que a gente tem que... E você, quando você sugere isso lá para a redação, fala, eu tô com uma pauta exclusiva, ele tem a tua cara, o teu perfil, do teu jornal, do teu veículo, ok, já é um caminho que você abriu. Manda a pauta com todos os dados, os bullets, os tópicos do que você quer que ele ressalta, faturamento, meta, logística, coloca todo esse material, manda o e-mail para o colega, colocando lá pauta exclusiva e deixa ele maturar a ideia. Dá uns 2, 3 dias para o cara, porque assim, não vai mandar o e-mail agora e à tarde ligar. Olha, você viu a minha pauta, vai fazer, não vai fazer? Então, isso tudo é um jogo que começa com aquela ligação do follow, né? A gente ter o contato, já ter falado com a pessoa, conhecer a pessoa, e isso a gente vai contando essas histórias. Então, aí nasce a criação de pautas. Então, pautas institucional, aí pautas que dá caminho para negócios, pauta de produto, para a gente trabalhar as colunas de consumo dos jornais, pautas de meio ambiente. O cliente envolve alguma questão de meio ambiente? Vamos fazer uma pauta bacana, positiva. Aí tem pautas de RH, que tem oportunidades de trabalho, programa trainee, enfim. Você vai esmiuçar a empresa e pegar a pauta de tudo quanto é departamento para poder construir e edificar esse plano. Bom, outra coisa também que às vezes tem clientes, elaboração de artigos, né? Por exemplo, escritório de advocacia é uma coisa bem bacana para elaboração de artigos. Por exemplo, está sendo votada alguma lei tal. E aí, nesse meio tempo, a gente tem algum escritório de advogado que tenha um especialista naquela linha. Então, já vamos pedir para ele fazer um artigo, ou a gente faz a 4 mãos, ou ele faz e a assessoria dá a envelopada e editada para poder mandar. E cada jornal, só para vocês terem isso em mente, cada jornal tem um número de caracteres, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês que eu tenho isso daqui. O Globo tem um número de caractere, o Estadão, Folha, enfim. Aí você faz a edição com aquele número de toques e manda a sugestão de artigo. Uma outra coisa muito importante, moçada, é de olho nos veículos, tá? A gente precisa acompanhar esse vai e vem das redações. Como hoje em dia o turnover nas redações está muito alto, hoje o fulaninho está na Exame, mas de repente ele sai e vai para o Valor. Então a gente tem que acompanhar isso daí para poder saber, vender a pauta para o coleguinha. De repente você liga para o coleguinha na Exame, não, ele já saiu da Exame, ele não está mais aqui. Então tem que acompanhar o vai e vem das redações. Aí, para vocês, eu acho bacana se vocês se inscreverem lá no Jornalista e Companhia, tá? E ali vocês ficam sabendo do universo das redações, onde as pessoas estão. Outra coisa bacana para ser colocada num plano de assessoria corporativa são os encontros de relacionamento com a mídia. Geralmente a gente faz assim, a gente tem algum cliente que fala, eu quero conhecer o editor da revista Exame, quero conhecer o editor, quero falar com ele, enfim. Aí a assessoria é quem vai cavar, ela vai fazer a ponte, né, entre o cliente e esse veículo. E aí a gente faz uma proposta para o veículo. Olha, o meu diretor tal, da empresa tal, você passa um breve perfil da empresa, ele quer estar contigo, quer almoçar com você, tal, ou tomar um café. Como está a tua agenda? Vamos alinhar a agenda? Você acha que é possível, não é? Tal. E aí nasce essa conversa, até acontecer o dia do encontro. E o engraçado, no encontro de relacionamento, quando agente de assessoria, acompanha o cliente e o jornalista falando do veículo, dali você acaba tirando tanta pauta, que o próprio jornalista já sai dali com pauta montada. E o jornalista já fala, eu quero falar sobre isso, vamos marcar essa semana? Então, um encontro de relacionamento, ele já pode vingar uma possível pauta aí junto do cliente e o veículo. Outra coisa que a gente também pode colocar dentro do plano são os famosos press kit, né? Que são os produtinhos, os mimos que vocês mandam para o jornalista. Então a gente pode colocar aí, se o meu cliente é cerveja, vou mandar um packzinho para ele com uma meia dúzia de cerveja, com uma cartinha bacana, personalizada. Aí você já vai criando uma história com
com a questão dos mimos. Isso no mercado de moda é muito comum, muito usual, né? Então, tipo, pegar meu último cliente foi a Malve, né? A malharia lá de Santa Catarina. Então, a gente tinha feito uma ação com a jaqueta jeans. Jaqueta jeans é uma peça democrática, todo mundo tem, coisa e tal. E a gente fez uma ação de pegar a jaqueta dos jornalistas, de algum deles, né? A gente levar para o time de estilismo da marca, eles customizarem aquela jaqueta com pontos, com coisas legais que o jornalista curte, que a gente olhou nas redes sociais do jornalista e viu, de repente gosta de gastronomia, gosta de livro, gosta daquilo. E aí o time de estilismo customizou essas jaquetas, embalou bacaninha e devolveu para o jornalista. É uma forma de você criar o link, né, da marca, e o jornalista toda hora vai colocar na hora que ele põe aquela jaqueta, ele vai lembrar, pô, isso aí foi uma história legal que a Malve contou conosco e tudo mais. Outra coisinha são as press trip, né, que são as viagens de imprensa para conhecer de perto o negócio do assessorado. Ou às vezes é uma fábrica, às vezes é uma indústria, às vezes é um laboratório, às vezes é um centro de inovação. Então é o local onde o cliente está sediado e dali saem as histórias. E nessas idas de levando jornalistas para lá, o jornalista acaba tirando, ele volta com pauta, ele volta porque ele fica curioso, ele fica muito... Se você leva um jornalista numa planta fabril do mercado têxtil, ele fica enlouquecido. Na hora que ele vê como é que faz uma meia, por exemplo, que a meia é feita em questão de segundos, e ele vê como que aquela trama de fios, aquele monte de fio é feito e automaticamente que já vai sendo cortado, caindo e já indo para a embalagem, é uma coisa que dali começa a nascer um monte de história. A outra coisa que eu quero deixar clara agora aqui é o seguinte, gente, a gente tem que deixar elaborados os nossos mailings, né? Então, elaboração de mailing, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Por exemplo, do mercado de moda. Além de você fazer um mailing com foco no mercado de moda, você tem que fazer um outro foco de coluna social e um outro foco de lifestyle. Então, é uma coisa que tem que estar em mente. Então, você não vai trabalhar só com o mercado de moda, tem que fazer um mailing também de negócios, porque de repente você tem que vender alguma pauta, sei lá, C&A vai faturar esse ano X. Então, é uma pauta de negócio, você já tem que ter esses mailings todos prontos. Nesse tópico mailing, eu separei aqui os veículos de Tier 1, que são os veículos de maior importância, e a mídia regional. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando se fala em Tier 1, tem que ter a Folha, o Estado de São Paulo, o Globo, o Valor Econômico, aí até acho que o Correio Brasiliense, tá? Que é o da Capital Federal, Brasília. E aí, mapear todos os veículos de mídia regional. Eu citei alguns veículos aqui, porque a gente sabe também que e não sei qual que é o jornal de Manaus, qual que é o principal jornal de Manaus. Assim, a gente que trabalha com assessoria, vale a dica para vocês, pessoal. A gente tem que ter em mente os principais jornais de cada capital. A Adriana acabou de compartilhar aí o portal dos jornalistas. Às vezes eles estavam atualizando, tá, Adri? Eu queria até comentar isso daí. O portal dos jornalistas, eles atualizavam o perfil do jornalista e perfil dos veículos. Porque quando você vai fazer plano para o cliente, você fala, eu quero que o cliente entre no valor. Não, mas o cliente ele não sabe o que é o melhor. E aí você faz um breve perfil do jornal e um breve perfil também do jornalista que você vai convidá-lo para estar no encontro de relacionamento, no que ele vai estar com o cliente para poder fazer entrevista. Então, tudo isso daí são ferramentas que a gente vai usando nesse dia a dia. Tem um portal do jornalista e companhia. Tem um outro portal que é o Guia de Mídia. O Guia de Mídia, se vocês colocarem lá Guia de Mídia, eu não sei se ele está atualizado atualmente, nos dias de hoje, mas lá dá para vocês terem o nome dos jornais e um breve currículo, um breve perfil de todos eles dentro dos estados e Aí tem revista de gastronomia, aí tem revista de moda, tem revistas de novela, e aí ele dá meio que uma mapeada do que tem no mercado Isso, Guia de Mídia com BR. Isso tudo, pessoal, é ferramenta que vai ajudar a gente aí a contar essas histórias dos clientes. Vamos lá. Dando sequência nos caminhos. Bom, depois que fez o texto, aprovou o texto com o cliente, o mailing está montado. O mailing, pessoal, a gente tem ferramentas que geram esses mailings, tá? Tem o Press Manager, tem
não vou lembrar agora uns outros, ele ia se fundindo um com o outro. Enfim, tem algumas ferramentas que a gente gera esse mailing, é super fácil. Só que é o seguinte, meninas e meninos, desculpem, a gente cria aquele mailing no sistema, mas só que tem uma coisa muito bacana, a gente tem que fazer o refinamento daquele mailing. Não é pegar aquilo ali e fazer o disparo. Porque às vezes tem editoria, por exemplo, você pega o pessoal de televisão, produtor de TV. Aí o produtor de TV tá lá, as editorias que ele cobre. Então tem lá cidades, cultura, política, saúde, cotidiano, blá, blá, blá. E às vezes você criou com a editoria do teu cliente, só que assim, eu vou mandar isso aqui para a TV, isso aqui não vai, a TV não vai fazer esse tipo de pauta. Aí você vai ir naquele e-mail e fazer o refinamento, tirar a TV. Aí falar, será que rádio vai dar? Se for produto, às vezes rádio dá, às vezes rádio não dá. Aí você tem que ver, vou deixar essa rádio e vou tirar essa rádio. Então tem que refinar o mailing. Por que eu estou falando refinar o mailing? É muito desagradável vocês mandarem um release para uma editoria que não tem nada a ver com o perfil do teu cliente. Sabe por que não tem nada a ver? Está indo o teu nome lá. Então, fala assim, putz, aquele assessor daquela assessoria, ele sempre me manda texto que não tem nada a ver com o que eu cubro aqui na redação. Então, tem que tomar cuidado, gente, porque o nosso nome é uma coisa muito, muito importante. Então, como a gente conhece os coleguinhas do lado de lá, a gente tem que estar com o nosso nome também bacana, bacanudo, e uma relação legal, para a gente ter essa troca, tá bom? A questão do follow, que eu já tinha falado com vocês, é uma coisa obrigatória, pessoal. Tá? O ano passado, com a pandemia, a gente, como os jornalistas estavam trabalhando de casa, né, estavam de home office, a gente tentava abordá-los pelo Zap, pelo WhatsApp. É uma coisa muito ruim o WhatsApp, né, gente? Porque eu, às vezes, acho invasivo. Você está lá, a pessoa vem, uma pauta, tal, tal. E tem jornalista que coloca lá no status dele, pauta somente por e-mail, e o e-mail. Então, você já sabe que aquele jornalista não gosta de ser abordado pelo WhatsApp. E aí o cliente fala, mas você não conseguiu falar com o cliente na redação? Não, o cliente está, o jornalista de home office, eu estou tentando por outras vias. Mas, assim, é uma abordagem muito tranquila, né? Então, eu passo um WhatsApp, falo, olha, eu sou fulano, meu nome é tal, eu faço assessoria do cliente tal, eu gostaria de te sugerir uma pauta. Qual o caminho? Você quer que eu lhe fale por e-mail? Qual que é teu e-mail? Qual que é o telefone que eu posso te ligar? E aí, com essa abertura, ele falou, não, pode me ligar. Com essa abertura, você pega o telefone e aí você bate um papo tranquilo, sugere a pauta, não precisa ficar nervoso, e aquilo acaba virando um relacionamento. Você fica falando com o jornalista sempre, ele já vai ser um contato seu, você já salva o contato dele. Uma outra coisa legal também, salvar o contato, salva o dia que você conheceu ele, o dia que você pegou esses dados e números, em que momento que você conheceu ele, tá? Na venda da pauta tal para o cliente tal. Porque na hora que você tiver que voltar a falar com ele novamente, você vai assim, oi fulano, tudo bem? Eu sou fulano de tal, nós nos falamos no mês tal do ano tal, e eu te vendi uma pauta assim, eu atendi o cliente e tal. Porque aí você mostra para o jornalista do lado de lá na redação que você é um assessor antenado, que você é um assessor sério e que você tem histórias legais para compartilhar com eles. Bom, esse é o capítulo do follow. O follow é um mal necessário. Bom, acompanhamento do clipping. Depois que a gente fez a divulgação, disparou o texto, foi divulgado, aí a mídia começa a publicar. E aí a gente tem o acompanhamento do clipping. Tem empresas especializadas nisso, tá? São várias, tem Brasília, tem Belo Horizonte, tem São Paulo, enfim. Elas fazem todo o monitoramento de mídia, tanto de impresso, de online, de rede social, para poder capturar tudo esse material que a assessoria divulgou, e ele te gera, depois dali você vai gerar relatórios, né? Qual foi o estado que mais deu a informação, quem mais deu a informação, qual foi a editoria que mais deu a informação, e ali com esses recortes, dá para você ter as métricas para gerar o relatório para o cliente no final do mês, tá?
E aí tá, análise das métricas, que dá a geração dos gráficos, e depois no final a gente faz a elaboração, que isso aí o cliente, ele gosta da gente fazer o balanço. Olha, nesse mês a gente teve tantas inserções, o foco maior foi a divulgação tal, foi do RH, ou foi do institucional com a matéria de negócios tal, e aí dá para você ter um panorama de como foi a tua divulgação. Vamos agora, pessoal, eu estou falando, como é que está o ritmo? Tá bom? Tá rápido demais? Tranquilo, perfeito. Então tá, vamos seguindo. Bom, eu fiz um levantamento aqui, pessoal, que a gente, por exemplo, a gente sabe que o bom jornalista, ele tem que ter um bom texto, ele tem que ter bom relacionamento, e no caso do assessor, ele tem que ter algumas coisinhas também a mais. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que é uma coisa bem legal, para ter esse perfil. O que a gente precisa como assessor, a gente precisa ter. Bom, a gente tem que ter um bom relacionamento e credibilidade com a imprensa. A credibilidade com a imprensa é aquela questão do nome. Então, quando eu ligo na redação e falo, olha, aqui é o fulano de tal, da assessoria tal, a pessoa já lembra do meu nome. Porque ou eu vendi alguma pauta bacana e vingou, ou eu sempre estou em contato com eles e sugiro sempre pautas legais. Então, isso vai criando um vínculo, né, com as redações. A questão da agenda atualizada, eu volto a falar aqui novamente, eu reforçar essa questão da agenda. Se você está fazendo a tua agenda, montando a tua agenda, gente, a agenda vai colocando, a gente tem nuvem, para isso. Vamos usar a nuvem, o poder da nuvem, para colocar todos os contatos lá. Eu alimento uma agenda de mais de 15 anos, porque todos os lugares que eu venho passando, você vai conhecendo gente. Você vai alimentando essa agenda, vai colocando nessa agenda, vai pondo nessa agenda. Na hora que você precisa, eu preciso falar com alguém do G1 da Paraíba, e aí você coloca lá na agenda G1 Paraíba, pá, sempre vai aparecer alguém, ou que eu já falei, ou que eu já fiz contato, e isso é uma coisa muito bacana. Tem uma parte da agenda, pessoal, lá embaixo, geralmente notas, que vocês fazem alguma anotação para poder fazer referência ao contato. E ali é legal colocar data de aniversário, tá? Porque é legal ter essa coisa de data de aniversário, que se você trabalha com produto, você vai falar assim, putz, nesse mês, sei lá, a Angela Klink do Jornal Valor vai fazer aniversário, vou mandar alguma coisa para ela. Então, é legal ter isso, que é uma outra coisa bacana que tem que estar no plano também, tá, gente? Mandar os mimos, os press kits para os aniversariantes de jornalistas do mês. Claro que você não vai mandar para todo mundo, mas você vê os jornalistas que têm mais, que tem mais fit com o teu cliente, que tem mais proximidade e tudo mais. E aí a gente coloca a data da inserção do contato, onde conheceu, se foi em algum evento que a gente trocou o cartão, tá? E alguma pauta que a gente tenha feito. E se vocês acharem uma outra informação, coloquem ali, porque na hora que você pegar o contato ali e for ligar para ele, você vai falar tudo aquilo tadinho ali para ele e vai falar assim, poxa, esse cara tem uma memória de elefante. E são esses recursos que essas agendas ajudam aí, o nosso trabalho. Bom, a questão do bom texto, gente, a gente tem que ter, porque a gente tem que envelopar bem o assunto que a gente vai negociar com o veículo. Porque na hora de vender a pauta, o assunto ele tem que estar bacana, tem que estar factual, ele tem que estar dentro dos conformes. Tem que estar, por exemplo, se você está ligando para a editoria sei lá, de negócios, então aquele texto tem que ter números para poder oferecer para a editoria de negócios. Então tem que ter uma coerência e o texto tem que estar bem amarradinho. Bom, falar de idiomas, gente, é uma coisa que, infelizmente, tem que ter, tá? O inglês já é uma coisa que todo mundo já fala. E assim, como uma segunda, o espanhol, até para poder atender o mercado latam, o mercado aí da América, Latinoamérica. Proatividade. Dentro de assessoria de imprensa, a gente ser proativo é uma coisa assim. O cara tem que ter ideia, ele tem que sair na frente, tem que trazer antes que todo mundo tenha tido essa ideia. Então, assim, com aquele mapeamento que a gente fez, o levantamento de dados e informações, a gente conseguiu pegar tudo que o cliente tinha. E ali a gente vai, não, vamos fazer uma pauta assim, isso aqui vem por esse viés, sai do lado comum, coisa, e a gente vai
tá driblando isso daí, mas assim, sendo sempre proativo e trazendo coisas bacanas que dê oportunidade de benefício para a marca. É claro que a gente, como jornalista, a gente lê jornal, lê notícia, lê coluna, isso é uma coisa que tem que ter. Por exemplo, na hora de você vender a pauta, você tem que ter feeling. Olha, eu acho que isso aqui vai ocupar um espaço editorial legal. Então tá, isso aqui eu vou mandar para o Anselmo Góes. Cuidado, às vezes o Anselmo Góes, ele... O que ele coloca na coluna dele? Qual que é o perfil do Anselmo? O Anselmo gosta de usar muito cenário carioca, coisas do Rio de Janeiro, mulata, particularidades do Rio, comunidades. Então, você tem que ter esse feeling para poder sacar. Olha, isso aqui dá para Mônica Bergamo, isso aqui já dá para a Sônia Rassi. Então, a gente tem que ter essa coisa dos colunistas um pouco meio que com o hábito, com a leitura, a gente sabe. Não, ele gosta mais desse assunto, ele foca mais nisso. Esse entendimento, isso, com o hábito da leitura, a gente vai conseguindo assimilar. Outras coisas também dentro do desenvolvimento de estratégia de divulgação espontânea, porque a assessoria a gente vai divulgar aquilo e vai ter o retorno espontâneo. Só que hoje, de uns tempos para cá, com a entrada de redes sociais, a gente tem que pensar também nos brand contents, que são os conteúdos pagos, né? Aqui em São Paulo, quem usa muito conteúdo pago é o Hospital Albert Einstein. Eles nasceram ali o ano passado, essa coisa do brand content. Porque, na verdade, o que acontece? Falar de saúde, o ano passado só deu pandemia, né? Só se falava de coronavírus. E aí o Einstein, como é referência em saúde, é referência na área de tecnológica de medicina, eles desenvolveram os brand content, que eles trazem, por exemplo, época de maio, junho, julho, vem o período que antecede o período de gripe, né? Então, eles fazem alguma matéria de gripe, aí vem o conteúdo, falando sobre a gripe, o que é, como que não é, uma matéria bem extensa, tá? Como evitar a gripe, quais os alimentos que você pode, a vitamina C, coisa. Então, você gera esse brand content, esse conteúdo pago. Isso também reverte e reverbera conteúdos do cliente. É uma outra aposta dentro de assessoria e do mundo corporativo. As marcas usam, às vezes, dessas estratégias. Outra coisa é a interpretação da mensuração dos resultados para o relatório. Eu volto a falar isso, gente, porque quando vem o relatório de clipping da fornecedora de serviço, você, como assessor, que tem que ter o bom olho. Olha, eu divulguei isso aqui, porque isso aqui falava a mensagem-chave do cliente. Então, o que divulgou e o que teve de publicação, você tem que transformar aquilo ali, envelopar e apresentar um excelente relatório, trazendo dados positivos, pontos positivos. É claro, se ele está pagando assessoria de imprensa, a gente tem que trazer o nosso melhor, os melhores resultados, mostrar os destaques, traz, o valor econômico trouxe isso, a repórter indagou ele isso, e ele usou essa resposta que falava a mensagem-chave. Então, tudo isso estava dentro do nosso planejamento. Então, a gente tem que saber entender bem essa interpretação para apresentar o relatório. Gente, vamos lá. O que um assessor deve evitar? Primeiro lugar, é aquela coisa que eu já tinha falado anteriormente lá no início. Garantiu que a pauta é exclusiva? Ok. Se você falar que a pauta é exclusiva e já ofereceu para um outro jornal e outro jornal desse meio tempo está fazendo ou fez, vai ter problema, porque o jornalista, na hora que ele publicar dele, ele vai te ligar assim, mas você me disse que a pauta era exclusiva. Por favor, gente, não façam isso, porque o nome de vocês fica na blacklist. O jornalista, na hora que vocês mandarem, fala assim, não, essa pessoa não dá para ter credibilidade. Então, muito cuidado com essa questão. Mandou a sugestão de pauta, ligou para o coleguinha. Olha, teve oportunidade, coisa tal, pode falar, vamos falar, vou te ligar e tal. Se ele falou que a pauta, olha, não dá, não é espaço, a gente não fala sobre isso, você pergunta, tá, mas por quê? Você tem que ter o feedback. Até porque se o teu cliente falar, mas você não conseguiu o veículo tal, você tem que ter esse feedback para poder repassar ao cliente. E se o jornalista, em todos os momentos, depois do o porquê, falou não, gente, não insistam com o jornalista. Ok, obrigado, então até a próxima oportunidade. Eu tendo novidades aqui, novos assuntos legais, pauta bacana, a gente volta a se falar. Ok, você não pode fechar o teu caminho, você tem que manter a porta aberta, tá? Outra coisa que é muito ruim, que eu falei, aquela questão na hora de construir um mailing e enviar o teu release para a editoria errada. Se o teu evento é de moda, você joga para a editoria de cultura. Então, gente, muito cuidado, nunca façam isso.
Outra coisa bacana e importante é evitar sensacionalismo no título do e-mail. No e-mail, geralmente, eu costumo colocar sugestão de pauta, 2 pontos, ou sugestão de pautas. Outro dia me falaram que o Google interpreta os 2 pontos como spam. Então, colocam sugestão de pauta, espaço, hífen, espaço. E aí, se vocês colocam o título do release, tá? Porque aí o jornalista, na hora que abre, o jornalista recebe 200, 300 e-mails por dia, né, como sugestão. Então, se ele já olha lá, sugestão de pauta, sei lá, cervejaria americana Pabst gera, sei lá, 30 mil empregos em 6 meses, isso já é um assunto, já desperta a curiosidade do jornalista. Outra coisa, gente, quando a gente está na assessoria e recebe uma demanda de imprensa do jornal, se o jornal deu um dia para fazer a entrega da resposta, o deadline é quinta-feira, 4 da tarde, não vão me mandar isso depois das 4 da tarde, gente, a resposta do cliente. Então, você já pilha o cliente e já fala, olha, precisamos, já abre a agenda do dia e fala, hoje é dia da gente devolver a resposta para o jornal X. O nosso deadline fala para o cliente 2 horas, tá? E para o jornal é às 4. Porque aí até 2 horas o cliente te manda, você revê esse material, faz os devidos ajustes e manda em tempo hábil para o jornalista às 4, que é o deadline dele. Vamos mandar até antes, às 3h30 a gente manda. Isso também tem em mente, é uma coisa bem importante. E outra coisa que eu também já havia falado, que é fazer follow logo após enviar o release por e-mail. Mandou a sugestão, passa 10 minutos e você liga para o jornalista. Não façam isso. Deixa ele amadurecer a ideia, ler, repensar de um dia para o outro, 2, 3 dias. Isso é uma coisa bacana, é legal. E outra coisa, a gente fazer follow em hora inadequada. A gente tem que ter meio que mapeado em mente os horários de fechamento dos jornais e de cada coluna. A gente sabe que coluna social geralmente fecha até 2 da tarde. Pautas de cultura, sei lá, até 3, 4. Então você tem que saber que horário que os jornais fazem o fechamento das edições, para a gente não ligar nesse momento, porque senão você... Pô, o cara fica me ligando, eu estou em pleno fechamento, então vamos respeitar isso. Bom, a gente já está terminando, eu vou agora falar algumas coisas, vou mostrar algumas coisas bem rápidas de PR, né, que é o Public Relations. Que Public Relations é uma coisa que está no nosso dia a dia e vai além dos releases e do FUP, o Follow. Vamos lá. Ações de PR são ações que influenciam, engajam e constroem o relacionamento, tá? E isso nas diversas plataformas. E a finalidade é moldar e enquadrar a percepção pública de uma organização, marca, produto e assessorado. Bom, a melhor forma disso, pessoal, é criar e distribuir conteúdo relevante com o objetivo de atrair e reter o público-alvo, tá? E relações públicas também ajudam na formação de opinião. Dentro do plano também, a gente tem que ter algumas ações de sustentação. Claro que você começa a colocar, tem pauta para isso, pauta para aquilo e tal, e você tem que ter algumas outras ações para manter aquilo e o cliente na mídia com frequência. Então, a gente também pode trabalhar, quando se faz produtos, a gente pode trabalhar com o calendário comercial, as datas comemorativas, porque aí a gente consegue reforçar com essas ações de sustentação e passar as nossas mensagens chaves e colocar o nosso cliente sempre na marca do gol. E outra coisa também importante que deve conter um plano são as oportunidades para colocar o porta-voz para falar. Então, quando você está mapeando, por exemplo, o mercado de moda, aí você fala assim, bom, no mês de novembro tem a São Paulo Fashion Week. Tá? Então, isso tem que estar no calendário, e aí você tem que tentar ligar no evento da São Paulo Fashion Week e ver, vai ter alguma palestra? Não vai ter? Porque meu cliente ele palestra sobre moda, ele fala sobre mercado asiático, de tecido, coisa e tal. Aí você faz uma ponte e tenta inserir o teu cliente para falar em algum evento dentro de outro São Paulo Fashion Week, ou da Fenite, ou outras feiras de moda e de produto. Então, isso é uma coisa também que tem que ter em mente, que vai muito além do release e do follow. Agora, quero ilustrar com vocês alguns cases de PR dos tempos que eu já vim trabalhando. Eu fiz a 10ª campanha nacional de prevenção do câncer de mama, onde eu tinha só um médico como porta-voz e eu tinha alguns dados e números para a gente falar sobre a importância, né,
passar o filtro solar, evitar o sol das 10 ao meio-dia e tal. Eu falei, pessoal, tá faltando coisa. Aí eu falei, vocês têm algumas camisetas da campanha para me dar? Eu preciso de algumas camisetas. Quantas você precisa? Dei um número X de camiseta, mandei uma para Marcelo Tais, que na época ele tinha um programa acho que era o Metrópole, né, na Cultura. Mandei para o Jô Soares, o Jô não vestiu a camiseta, consegui achar uma GGGG extra large, só que o Jô não vestiu, mas o Jô mostrou a camiseta. E a Sabrina Sato, eu acabei falando com o stylist dela, ele topou fazer a foto, ela não cobrou cachê nenhum. E aí o stylist dela falou, não, a gente vai fazer inclusive a gente vai se inspirar nessa foto de uma famosa Vogue italiana, que a modelo segura a roupa, a modelo está nua, ela pega a camiseta, estica e põe na frente, tampando as partes íntimas. Então o stylist deu essa ideia, a gente topou, falei, vamos fazer, Sabrina super topou, e com essas imagens, com essas fotos de Sabrina, isso aí, rendeu um monte de revistas caras, Quem, Contigo, Glamourama, RG, todas as revistas de coluna social e lifestyle. Que aí você sai daquela coisa da saúde, né? Você tenta migrar para outras editorias para o teu assunto dar uma melhor reverberada. Um outro exemplo de PR também foi quando a Madonna esteve no Brasil pela segunda vez. Eu trabalhava na companhia, na TAM Linhas Aéreas, na comunicação. E naquela época, a TAM foi a transportadora oficial da turnê da Madonna no Brasil, né? Então transportava ela em São Paulo, Rio, para ela fazer os shows. Só que naquela época, a Madonna veio de primeira classe. Só que a primeira classe da TAM, ela tinha somente 4 assentos. E justamente o da Madonna, a cadeira da Madonna não estava reclinando 360. Então, a gente percebeu isso depois com o serviço interno da TAM, que a Madonna, coitada, ela veio na nossa poltrona e a poltrona não ofereceu o melhor para ela. Então, depois da turnê, a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente tinha que se desculpar com Madonna. Aí a assessoria de imprensa com marketing, falamos, vamos fazer o seguinte, vamos contratar um jornalista bacana daqui de São Paulo, que da mídia, ele desenvolve uma peça de ouro, de uma joia para Madonna, e a gente faz a entrega para Madonna no dia que ela foi embora, antes de fechar a porta da aeronave para ela embarcar, foi um domingo, 10h30 da noite, aí o serviço de special service da TAM, que na época ela tinha, a pessoa entra com aquela roupa de concierge, né, de atendente, de luva, aquela coisa, leva uma caixa para Madonna com uma placa de prata assinada pela filha do comandante Rolim, mais essa joia, e pedindo desculpa pelo incômodo quando ela veio ao Brasil daquela poltrona não estar funcionando. Foi uma ação muito bacana que a gente fez em parceria com a Joyce Pascovitch, que assim que a gente fechou a porta da aeronave, a assessoria ligou para a Joyce falou, estou subindo a nota agora. Então é uma coisinha bacana, diferente, diferencial, e é uma forma da companhia se desculpar. Outra, para finalizar agora, foi uma parceria, uma colaboração da CIA com a Stella McCartney. Stella McCartney é filha do cantor Paul McCartney, e ela é estilista. E quando ela esteve no Brasil, ela ficou no Brasil menos de 10 horas, ela chegou aqui 8h30 da manhã e foi embora 4h30 da tarde. A gente queria recepcioná-la, e a assessoria falou, não, a gente tem que receber ela com um belo chá da tarde, né? E aí a gente, na loja onde foi feito o lançamento dessa coleção, dessa collab aí da Stella com a CIA, a gente fez um tradicional chá da 5 aí, relembrando os tempos vitorianos. Foi uma coisa bem bacana e repercutiu muito na mídia. Além da mídia de moda, entrou na mídia de gastronomia, porque tinha os quitutezinhos, as iguarias ali, a bolacha com o nome dela, Stella. Então, assim, um assunto, uma coisinha de PR que acabou replicando em outras editorias. Pessoal, agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, acabei aí, espero que não tenha sido enfadonho na minha apresentação, e aí eu fico à disposição de vocês para amarrar algumas dúvidas, alguma coisa a mais. Marcelo, você não foi enfadonho de forma alguma, você deu uma aula sobre assessoria de imprensa, seguindo assim, passo a passo, né, do 1 ao fim. Então, eu acredito que foi maravilhoso. Gente, está aberto para perguntas. Se vocês quiserem, o microfone de todo mundo está liberado. Quem quiser abrir para fazer perguntas, tá?
O Anderson tinha levantado a mão lá no meio da Verdade, apresentação. Eu Dri. não sei o que que era. O Anderson tá aí? Ele está aqui ainda na Ele sala. tá aí. Mas acho que assim, se ninguém. Marcelo, você falou Oi. uma coisa, deixa passar o Anderson, eu já te chamo. Teve uma hora que você falou sobre uma pergunta curiosa da assessora aqui. Tá. Quando você fala de presentear por exemplo, num aniversário de jornalista que você tem uma relação legal e tal. Quando você falou desse presentear, aí seria com coisas do cliente, né? Sim, sim, sim. É kitzinho, né? Por exemplo, aí Uhum, manda a jaqueta customizada, pega a jaqueta dele, customiza e manda de volta. No caso, uhum, eu atendo uma cervejaria que eu mando um packzinho de cerveja, mas com envelopado diferente, tá? Não aquilo que você vai ver no mercado. Então você tenta dar uma envelopada como se aquilo fosse assim, putz, a marca pensou numa coisa que tem meio que a minha cara. E é claro que uhum. hoje em dia as redes sociais te ajudam muito. Se você começa a seguir a pessoa, você sabe o que ela posta, o que ela gosta. Então dá para você criar alguma história em cima disso, tá? É uma Certo. estratégia bacana, legal. E a pessoa acaba achando o máximo isso, gosta, acha legal, enfim. Alegria. Ô Anderson, fica à vontade. Você quer fazer uma pergunta? Tem uma pergunta da Maria Eduarda, Da Maria Fabi. Tem uma de Eduarda. institucional, não tem de pauta institucional que eles acham. É É a da essa? Duda. Qual a dica que você dá para pautas institucionais? Ela acha muito difícil, no caso de Não, não é emplacar. difícil. Não, não é que é difícil, é um pouco mais é difícil assim. Por exemplo, a pauta institucional, você tem que ver o que está rolando dentro da empresa e o que pode virar notícia. Por exemplo, empresas de capital aberto. Então, a cada 3 meses, a gente tem o balanço das empresas. É claro que balanço não é só pegar o balanço e publicar no jornal. Não. Hoje em dia virou uma coisa, virou um rito falar o anúncio dos números, né? E aí, por exemplo, você cria, eu fechei o meu balanço e eu percebi que foi super mega positivo. E aí, como que a gente pode trazer isso para uma pauta institucional? Então tá, teve número bacana, a empresa é legal, ela estava vindo num vermelho há um bom tempo e agora ela saiu, está no azul. Então, a primeira coisa que você faz, para quem que a gente vai vender essa pauta? Vamos pensar valor econômico? Tá, então vamos ver a jornalista setorista que cobre balanço. Você já tem que. Então, tá, como exclusiva, vamos vender para o valor. Ou eu posso também vender essa pauta para Joana Cunha no mercado, na Folha. Ou então, não, eu quero ir para o Estadão, porque o Estadão é o segundo maior jornal, ele me dá uma capilaridade melhor, eu prefiro o Estadão. Então tá, no Estadão, aí você vai ver, quem que vai falar de números de balanço no Estadão? Então vamos falar com o Fernando Scheller, que o Fernando Scheller fazia indústria e marketing, e agora ele está na economia. Então, isso tudo você tem que pensar e fazer aqueles baletizinhos. E falar, olha, vou dar uma exclusiva então para o Estadão, vou colocar lá, Fernando, a gente vai anunciar o balanço, coisa e tal, blá, 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 e tem os números bem positivos. Há tanto tempo estávamos caminhando no vermelho, agora estamos no azul. Blá, blá. Houve um acréscimo percentual de aumento de tanto. Blá, blá, blá. O porta-voz tal, poderá te falar isso e mostrar a estratégia, o porquê que nós estamos no azul agora. Você tem interesse nessa pauta exclusiva? Vamos conversar? Aí você já criou a história da pauta institucional, né? Vamos supor, aí o Fernando Scheller topou, vai e faz a matéria. Ele fez. Aí você vai ter um release sobre aqueles números positivos. Você pega aquele release e aí você dispara para Brasil inteiro, para as colunas de economia, negócio, empresas. Que aí isso vai reverberar e o clipping vai te dar um número maior. É claro que a exclusiva, quando você faz assim, olha, saiu no Estadão, esse é o grande destaque do relatório. Saiu uma pauta exclusiva no Estadão. E na pauta entraram todas as mensagens-chave, entrou tudo que o cliente precisava reforçar. Positivo, bacana, né? Então é isso. Respondi então, Maria Eduarda. Ô Marcelo, eu até quero Oi, aproveitar a oportunidade da pergunta da Hanna para chamar o Paulo. Paulo, tá entra aí bom. com a gente. Sabe por quê que eu pensei no Paulo? Porque um dos motivos dele Diga. estar aqui para fazer esse contraponto com você, e você que está ali na prática, é o Paulo que viveu quantos anos do outro lado. E assim, eu falo com Isso. ele sabe, né? Ele fala que eu sou exagerada, mas o Paulo foi um profissional que me abriu muitos olhos enquanto assessora
né? Então, assim, pauta que às vezes eu mandava para ele, olha, isso aqui, se você fizesse isso aqui, Fabiana, é melhor. Então, no caso da pergunta da Hanna, de repente, Paulo, se você quiser responder, e aí você já entra no assunto, né? A Hanna pergunta, você tem alguma dica para quando a mídia está de saco cheio de um cliente? É um cliente que eu sei qual que a Hanna está falando, muito extremamente atuante com assessoria de imprensa, só que chega uma hora, assim, por ser bem local, né? No caso Berlândia, a imprensa realmente falou, opa, peraí, né? Ele já parece demais. E aí, Paulo? Que dica que você dá para essa assessora aí? Bem, eu vou começar aqui. Meu áudio está indo bem? Só me dá um feedback aí. Tá ok. Tá perfeito. Então, eu vejo que a gente tem que... Vamos voltar aí nos primeiros anos de academia. Não sei se a turma de moda tem essa disciplina, mas o pessoal de comunicação tem. Porque essa coisa não anda separada das outras. Teoria da comunicação. A gente aprende lá os signos, significantes, significados, não é? Esses estudos, eles se deram num período muito interessante da nossa sociedade, que foi aí a partir dos anos 30. A psicologia já estava bastante avançada, né? Começou no século XIX, com os estudos do Freud e tudo mais. Então, por que eu estou amarrando essa história aqui, fazendo esse preâmbulo? Você vai contornar, dirimir uma rejeição igual essa que você está tendo, entendendo como que as pessoas funcionam. A gente faz isso, hoje é muito mais fácil, né? O Marcelo colocou aí, você tem que entregar métrica para o pessoal. Não existia métrica de Google, de Analytics, há 40 anos, 30 anos atrás. A coisa funcionava, era num boteco mesmo, na frente da redação, onde a turma se reunia, no cafezinho do Congresso. É por isso que jornalista hoje que tem credibilidade é o jornalista que frequenta lá o cafezinho do Congresso. Não é porque ele vai ganhar um brinde, um mimozinho do senador, porque o senador queria que aquele jornalista tivesse morto, que ele não existisse, né? É porque ali é onde vamos brincar aqui, é onde meninos e homens se separam, né? É onde jornalismo é jornalismo, relações públicas é relações públicas, publicidade é publicidade. Isso hoje é comum de acontecer, não voltará a ser esses quadradinhos, né? Mas a gente tem que saber que esses quadrados eles são a base do que nós temos hoje. Então, por exemplo, não adianta querer contornar o jornalista pegou ranço de você, não adianta mandar mimo para ele. Não adianta mandar, não. Ele sabe o que você quer, porque ele já entende quais são as suas intenções. E já entende que é esse jogo. Funciona muito menos com jornalista. A gente tem uma proporção, eu diria que minha experiência de redação são 27 anos de redação. Tanto o jornalista velho tem a mesma proporção de que pega ranço de assessor, quanto o jornalista velho, que também é o que entende que é o papel do assessor fazer aquilo, né? Ele está naquele jogo dele de tentar emplacar o cliente dele. O que eu sugeriria para quem bateu já na parede muito aí é começar a criar novos canais. Se é num veículo, cria outro profissional dentro daquele veículo. Começa a gastar mais tempo, investir mais tempo em apresentar o seu cliente de uma forma diferente para a nova geração que veio. De novo, apresentar para esse jornalista. Porque, por exemplo, uma coisa é eu recebo release, aí mando mimo, não funciona mais. O Marcelo deu uma ideia que é muito interessante e que funciona no topo da cadeia alimentar das relações públicas, o press trip, por exemplo. O press trip é uma coisa que ninguém tem tempo, porque uma agência hoje de assessoria pega 20, 30 clientes, é como aquele no circo que fica girando os pratos. Então ele está girando um, corre ali, coloca outro, e você industrializa esse processo. Então você coloca ali 3 pessoas para gerir rede social de cliente, coloca 10 para escrever, e você está ali girando um monte de prato. Não funciona. Esse aí você tem que pegar na mão, ir lá conhecer uma redação. Mas conhecer uma redação não é porque eu quero emplacar o novo superintendente da fábrica que chegou a Uberlândia. Não, eu quero conhecer porque eu estou em Uberlândia, eu estou com um negócio em Uberlândia, vocês são mídia, eu quero conhecer vocês, muito bom estar aqui, de forma despretensiosa mesmo, eu começar a relação de novo.
é chamar o jornalista, vamos inaugurar uma área nova, uma boa desculpa para chamar, a gente vai fazer um café da manhã lá. Eu tinha esse problema em redação também pelo contrário, por ter trabalhado numa filiada Globo, Mimo, por exemplo, não funciona lá. Você não vai ver, né? Aliás, quem fazia isso levava uma repreenda pública, interna muito grande. Ai, chegou, ganhei o novo bolinho que veio da panificadora nova, não sei o quê. Isso não vai funcionar com muitos veículos. É muito legal você colocar isso no seu balanço de entrega, que olha que legal, o jornalista compartilhou. Bacana. Não vão ser todos. Isso quer dizer que ele não vai comer o bolinho? Não, ele já comeu o bolinho antes de dar tempo de publicar no Instagram. Ele gostou do mimo? Gostou, mas não é só isso. Eleve a régua. Elevar a régua é o quê? Começar uma construção nova pela relevância e não pela pressão que você está de colocar o seu cliente na mídia e aquele canal já fechou as portas. Por quê? Porque é uma relação com o mesmo jornalista, é uma relação de que ele já percebeu que você está sendo oprimida pelo seu cliente para poder estar ali. Você quer muito ter aquele espaço. Então, quando a Fabiana coloca, que eu dava uma dica, vai por outro caminho. Por quê? Porque outra agência tinha feito aquele mesmo caminho e já tinha virado notícia. Se virou notícia, não é mais notícia. Então, por isso que está aqui nos comentários, Marcelo colocou, a Adriana reforçou. Vocês estão vendo o que está saindo na mídia? Você está acompanhando o que está saindo na mídia? Aí, de repente, está uma desgraceira acontecendo no mundo e eu quero falar do novo empreendimento que vem com jardim suspenso na sacada, com varanda gourmet. Eu gostaria de emplacar uma matéria sobre as varandas gourmets estão bombando. Você vai conseguir casa e construção, você vai conseguir isso numa rede social, mas você não vai conseguir colocar isso no Jornal Nacional, não vai colocar isso no MGTV. Por quê? Porque ali está a Covid. Agora, a sua empresa está fazendo uma ação de proteção aos funcionários no meio da pandemia, achou uma forma criativa, gerou empregos com home office. Isso está amarrado com o nosso tempo. E é muito interessante, eu fiz uma apresentação recentemente para a área do direito sobre o que é jornalismo, né? Porque uma coisa é notícia, outra coisa é jornalismo. As duas andam assim de mãos muito dadas. Mas e outra coisa é conteúdo. Jornalismo é interesse público. Eu quero emplacar ali naquele veículo que, via de regra, e ainda e por um tempo ainda será, os de maiores audiências. Vocês podem pensar, ainda mais supondo aqui pelas imagens aqui dos perfis e por estarem na academia, nossa, a internet já derrubou a TV aberta, já derrubou o rádio. Rádio e TV aberta cresceram a audiência durante a pandemia, porque as pessoas foram para dentro de casa. 20% do tempo que as pessoas gastam na Netflix não é assistindo um programa, é navegando para decidir o que vai consumir. O que a Globo tem de audiência num dia de jornal nacional no Brasil é mais do que todo o número de assinantes da Netflix no mundo. Então, todo mundo ainda quer entrar nesses espaços e fica batendo com a cara na porta. Por quê? Porque não está vendo o que é o conteúdo de interesse público. Isso é o jornalismo. Isso quer dizer que a moda não vai entrar? Vai. Porque tem espaço para moda, para arte, né? Um desenho que é muito claro de ver isso é como era o jornal impresso. O jornal impresso era realmente tudo muito quadradinho. Tinha página de cultura, página de artes, né? A página de futebol. Futebol, por exemplo, é jornalismo? Eu posso ter opinião no futebol? Posso torcer? Então, pode ser. A gente chamava de jornalismo. Hoje, por exemplo, no caso de uma Globo, chama de conteúdo. Não chama mais de jornalismo, tanto que separou de departamento. Só que isso, eu estou filosofando aqui, isso é
Nós, profissionais, temos que saber, isso aqui tem que, para entrar ali, tem que ter interesse público. Esse aqui pode ter um interesse mais privado, mais nichado, né? Empresa de capital aberto, como o Marcelo falou. Tem coisa que vai interessar muita gente porque é investidor ali. Não quer dizer que vai interessar todo mundo. Tem coisa dessa empresa que vai interessar para todo mundo, porque o que ela fizer de investimento vai gerar emprego para todo mundo, vai subir a inflação, vai cair o dólar, porque isso impacta. Então, eu tenho que estar muito alinhado com o meu tempo, o que, que está acontecendo neste momento para poder saber qual abordagem fazer, o que, que eu vou vender para o jornalista. Né? Nós estamos inaugurando uma loja de bijuterias, dia 20 de agosto de 2020, né? Pandemia comendo, pico de mortes. Será que não dá para ter um espaçozinho? E a gente ainda tenta enfeitar o porco, né? Colocando assim, uma notícia boa no meio da tragédia. O jornalista está lá acompanhando, tentando apurar dados, porque o Estado, o governo não passa os dados, não quer passar mais os dados, a polêmica se vai ter vacina, se não vai ter, e você tem uma necessidade. O seu cliente está gerando um emprego, é uma notícia boa. Só que não vai entrar ali naquele momento. O assessor tem que realmente fazer um papel de consultor para o cliente, mostrar para que isso não vai entrar, porque isso nesse momento não tem espaço. Isso me lembra muito uma coisa que a própria Adriana me ensinou lá atrás, que é você, além de consumir, é você ser estratégico, né? Então, uma coisa que a gente anda fazendo muito, Paulo, às vezes é até o inverso, é pensar até na pauta para o veículo. Eu não sei se o Marcelo tem experiência desse tipo também. Então, às vezes, você vai para essas pautas mais leves que você está falando, né, Paulo? Mas uma coisa assim, não, agora, uma coisa que ficou muito forte para mim, que a Adri já me ensinou, foi isso: é você educar o cliente, porque o tempo todo a gente tem que estar fazendo isso enquanto assessor. Né? Então, se você pega um cliente, né, Paulo, que vai abrir essa loja de bijuteria em meia pandemia, você tem a opção de fazer essa criatividade que você falou, né, de transformar algo que tem a ver com a pandemia, ou mesmo até negar o cliente nesse caso, né, Paulo? Né? E por isso que volto aqui, vou voltar aqui um pouco antes do tempo de todos nós aqui. Por que é importante a gente saber o fundamento? Quando eu falo teoria da comunicação, é porque ali estava um estudo de entender como é que era ação e reação, de consumir o conteúdo, de interpretar e tudo mais. Isso vem de um estudo de psicologia, né? Então, a gente faz um produto, sim. Eu posso chamar tudo que é de jornalismo, conteúdo, é um produto. O seu cliente, ele tem um produto. O próprio porta-voz que você prepara, ele é um produto. Tem porta-voz que vai se dar muito bem, né? Vai ser mais conhecido do que, às vezes, o presidente da empresa ou o garoto propaganda que ele tem. Agora, por que saber disso tudo? Porque aí é onde você define a estratégia. Que momento que eu estou nesse momento? Jornalismo é interesse público? Entra. Tem jornal que nós vamos chamar de jornal, e não é pecado, eu estou colocando aspas aqui, chamar algo que tenha outras coisas que o que nós no jornalismo chamamos de matérias frias. É notícia? É notícia. Qualquer coisa é uma notícia, qualquer fato é uma notícia. Agora, o que deve ser jornalismo? Interesse público. O que é assessoria a relações públicas? É um interesse privado que afeta o público. Não deixa de ser interesse privado. Você pode ser jornalista e fazer RP? Pode ser RP e fazer jornalismo. Hoje você pode fazer o que você quiser. A certificação, ela acompanha, ela está dizendo o conhecimento que você tem. E é por isso que hoje virou uma pandemia de termos, né? Você pode ter o jornalista como o copyright, o ghostwriting, no pessoal de inovação, o UX design trabalha com jornalista porque sabe que tem que apurar como é que é a experiência do cliente para poder desenvolver o produto. Então, há espaço, muito mais espaço hoje. Pessoas mais antigas estão tendo muita dificuldade aí com as nomenclaturas, né? A questão é que se a gente se coloca apenas como assessor, o assessor dá uma ideia hoje na nomenclatura, que é o despachante. Né? RP
soa muito mais profissional. Se fosse para fazer marketing aqui para todo mundo, se apresentar, coloca no cartão que você é relações públicas. Por quê? Não é só mais encaixar na assessoria da imprensa. Na prática, a imprensa nem existe mais, né, gente? Ninguém tem gráfica mais. Não existe nem mais imprensa. Então, relações públicas, ele tem um caráter muito mais global, muito mais universal, e começa a colocar para o seu cliente que fazer a comunicação dele não é só aparecer na mídia. Aparecer na mídia é legal, mas tem hora que é aparecer na sua comunidade, na sua vizinhança. Às vezes, o trabalho para o cliente é o seguinte: eu não quero aparecer. Eu preciso te recomendar que você não apareça, porque você está numa área extremamente sensível. Então, suma do mapa. Indústrias, por exemplo, têm muito essa percepção, principalmente quando ela é muito grande. Aqui em Uberlândia, por exemplo, tem indústria aqui em Uberlândia que só vira notícia quando estoura um cano lá de ácido clorídrico, de alguma coisa, que aí a vizinhança junta, aí é o dia que essa empresa, o nome dela aparece na mídia. Uma empresa aqui de Uberlândia saiu de Uberlândia de tanto virar notícia ruim, nós tínhamos aqui o maior curtume de couro do Brasil. A cidade cresceu, a empresa não tinha culpa nenhuma da cidade ter crescido e chegado no distrito industrial. A questão é, virou debate na Câmara, virou protesto na rua, todo mundo reclamava do cheiro dessa empresa na cidade inteira, ou seja, ninguém nunca ia noticiar ela como a maior exportadora de couro nesse momento, ia noticiar todos esses movimentos. Ela deu um jeito de mudar de lugar, mudar de cidade para um lugar mais ermo. Por quê? Ela não vive de mídia. E ela sabia disso, que ela não vende para o consumidor final, ela vende para outras indústrias que beneficiam o couro. Você não tinha um esforço de assessoria de imprensa dela tentando emplacar ela bonito. Então, esse trabalho é uma maturidade que algumas empresas têm e que, quando não tem, cabe ao Relações Públicas, quem faz essa consultoria, assessoria, também preparar o cliente. Olha, esse aqui é melhor não aparecer. Vamos fazer uma press trip exatamente para não aparecer? A gente quer que todo mundo da imprensa saiba o rigor que eu tenho com segurança, por exemplo. Quer virar notícia sobre o rigor de segurança? Se virar, parabéns. Às vezes não é isso, às vezes não é virar notícia. É ter capacitado a imprensa local para saber que você é rigoroso com segurança, porque você tem esse problema. Mineradoras, por exemplo, o Marcelo também citou a Samarco. A Samarco, até 2 semanas atrás, estava com um cargo aberto de diretor de comunicação. Um salário em dólar, né? Para a Fundação Renova. Alguém pegou esse cargo, deve ser um cargo bom. Imagina o pepino que é comunicar. É um projeto para mais de 20 anos, em que você tem problema jurídico, problema ambiental, a estimativa científica é que o Rio Doce vai levar 100 anos para se recuperar. Projeto de bilhões. Você está lá pagando um diretor de comunicação, mídia na televisão, para você, no mesmo jornal que você paga a mídia, aparecer lá que os moradores estão protestando que ainda não ganharam a casa. Você não vai convencer o jornalista com milhões de mídia no intervalo comercial. Você tem que fazer isso porque você está com telhado de vidro. Você fez um estrago. Então, voltando aqui à pergunta inicial, crie caminhos, né, novos, crie abordagens novas, saia da expectativa dessa de que eu tenho que estar com a porta aberta é para virar notícia, às vezes é para não virar notícia. Se a porta já está fechada, é muito mais fácil o outro lado convencer num protesto, numa reclamação, numa denúncia, porque o jornalista já vai estar suscetível de que, nossa, tem tanto esforço ali para mostrar que é bonito, deve ter algo errado, né? Então, crie novas abordagens, outros caminhos, conheça o perfil de cada veículo, crie momentos para que também, se é a mídia, se é a comunidade, ir no seu cliente para conhecer ele. Não faça o esforço só com a mídia, faça o esforço com o cliente, porque o cliente também afeta a opinião da mídia, e aí eu vou trazer um dado interessante para vocês. Vocês acham que a gente, numa redação hoje, recebe muito e-mail? Vocês precisam ver a quantidade que a gente recebe de WhatsApp.
da comunidade, onde a gente entra para saber nos perfis de redes sociais, para saber se aquela pessoa é uma pessoa que realmente é legítima. Vamos lá, eu mando uma reclamação de um posto de saúde. Pode ser um assessor de um vereador, querendo criar problema, criar uma notícia. A gente vai entrar na rede social, procurar aquela pessoa. Se é uma pessoa legítima e que também está falando de uma marca, está falando de um projeto social, está falando de uma abordagem, isso também vai mudando a consciência do profissional de imprensa sobre esse cliente seu. Então, não é um esforço só de entrar na notícia só pelo release e pelo bom exemplo que eu tenho. Tem todo esse ambiente, né? E aí, voltando aqui às teorias de comunicação, entrando na área de marketing, um supermercado, quando coloca lá os produtos na prateleira, tem uma ciência. Quais produtos eu estou pondo na prateleira? Que horas que chega isso aqui? 11h30 da manhã, por exemplo, nos jornais de na hora para quem quer entrar na televisão, não é um bom momento para você ligar numa redação de televisão com uma boa ideia, maravilhosa, bonitinha, florida. 11h30 o bicho está comendo, ninguém vai te ouvir. Véspera de feriado é ótimo, principalmente na TV local, porque TV local faltam notícias numa véspera de feriado. Às vezes o Jornal Nacional está sem notícias, gente, numa véspera de feriado. Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender como? Assistindo, consumindo, vendo o que está saindo nesse espaço. Também vendo o que a comunidade está falando. Aí é onde você traz a comunidade para falar também bem do seu cliente. E aí você tem um jornalista sendo impactado, o ambiente todo, e o seu cliente vai ficar satisfeito. Saindo ou não saindo no jornal, a imagem dele, a comunicação dele, chegou onde ele queria. Que às vezes ele quer comunicar só com a vizinhança. Não é um jornal, uma mídia que ele precisa cavar num veículo de massa. Mas se ele estiver bem ali com a vizinhança, ótimo. Eu agora estou na área de consultoria, né? Saí da redação. E exatamente por vários projetos que a gente fez em televisão, com cunho social, como Integração Bairro, de RP, como Repórter Mirim, Dia do Abraço. Né? O Uberlândia era a única cidade que tinha o Dia do Abraço fora da data do Dia do Abraço, porque existe o Dia do Abraço mundial. Né? A gente criamos marcas em cima disso. Um cliente me perguntou, né? Me chamou para uma consultoria. Ele queria aliar a marca dele com um projeto social. Ele não queria fazer mídia para vender o produto dele. Então, nós já começamos a ter uma consciência dos clientes também disso. E quando você vê um institucional numa publicidade, a gente costuma chamar tudo de propaganda. Não, quando eu faço um institucional, quem tem que estar ali aconselhando o cliente é o RP. Não é só a agência de propaganda publicitário, ele não está vendendo um produto. Ele está construindo uma imagem, uma postura pública. Então, nós que trabalhamos com comunicação, estamos aqui fazendo RP, assessoria, estamos sendo chamados para a mesa do pessoal da publicidade na hora de fazer um institucional, porque uma coisa é vender arroz, feijão e vender carro. Outra coisa é dizer o seguinte: a minha marca, ela é socialmente responsável. O meu supermercado cuida da vizinhança. Isso não é publicidade. Isso é relações públicas. Eu embalo isso como uma propaganda feita pela mesma produtora que faz publicidade, vai fazer isso. Mas a mensagem é outra, a estratégia é outra. Então, fica aqui minha derradeira sugestão, né? Vamos elevar o nível de assessoria para realmente consultoria. O cliente tem que ouvir vocês. Se fica apenas nessa coisa do eu queria entrar isso e você faz um esforço tremendo só para entrar ali, ele vai comemorar, vai sair no seu balanço, isso dura muito pouco. Porque você não vai ter o segundo. Aí ele vai tem um mês que eu não saio na televisão. Por que ele quer sair na televisão? Ele quer se candidatar para alguma coisa? Com 2, 3 vezes que isso acontece, a imprensa inteira já está esperta com ele. Porque já entendeu o seguinte, não tem novidade, tá cavando, e quando você cava, você só vai para baixo. Então, é construir
essa relação. E isso você faz, é uma coisa que exige mais trabalho, visitar a redação sem pretensão, conhecer o jornalista novo que entrou no local, criar essas relações, o que ele gosta, qual que é a melhor porta de entrada ali para a comunicação que vai entender. Vou pegar aqui algumas áreas que hoje estão muito carentes de, de quem venda bem a relevância dessas áreas. Uma delas é moda. Quem é mais velho aí, eu não vou citar nomes, quem tá mas lá nos anos 80, o jornal Hoje tinha um quadro de modas. Por quê? Porque vinha tudo meio que copiado do jornal impresso. Então, moda era uma coisa relevante. As revistas eram os principais meios os mais populares nos anos 50, 60 eram as revistas. Então, moda era um conteúdo que os jornais traziam. Então, o jornal Hoje tinha um quadro de moda, tinha a culinária. Aí a culinária saiu dos jornais, dos telejornais. Por quê? Porque você criou programas nichados de gastronomia. Não vou falar de comida no jornal Hoje, porque a Ana Maria já fala de comida ali. Não vou falar mais de qualidade de vida no jornal, porque tinha um bem-estar. Então você começa a nichar as coisas. Isso não acontece no jornalismo local. O jornalismo local ainda tem espaço para isso. A moda está voltando com um peso muito grande. Por quê? Porque é uma indústria que emprega muita gente, que está no meio de uma mudança estrutural muito grande com a China na produção de matéria-prima. Nós estamos falando de moda, LD celulose. Alguém já pensou que a LD celulose aqui em Araguari, ela é uma indústria do ramo da indústria da moda? Porque não vai virar papel aquilo ali. Aquilo ali é para virar tecido numa fábrica que eles têm na Indonésia. Tecido é moda. Então, isso tudo mostra um potencial. A questão é, quando eu vou para as redações, não tem profissionais na área de moda. Então, é uma ignorância, falando aqui ignorância no sentido de realmente o desconhecimento. Quem é que vai lá e quem é que vai começar a promover o seguinte, a relevância da indústria de moda para virar notícia? Para virar notícia, como é, por exemplo, aqui em Uberlândia, se eu tenho se transportadoras estão faltando motoristas, vira notícia em Uberlândia? Porque todo mundo em Uberlândia sabe quanto Uberlândia depende do setor de logística. Então você não precisa muito esforço. Manda um release que tem vaga para caminhoneiro. Todos os jornais vão dar, porque todo mundo aqui sabe da relevância. O boom imobiliário, construção civil não precisa ser promovida. Construção civil anda, a economia anda. Então o jornalista sabe disso. Qual que é o tamanho da indústria da moda? Qual que é a indústria da moda aqui na nossa cidade? Eu lembro, há uns anos atrás, não vou lembrar o nome da marca e da personagem, mas uma novela usou uns adereços uma tiara com um laço grande, que era uma marca aqui de Uberlândia que estava produzindo. Virou notícia aqui local, virou notícia nacional, porque era a personagem da novela principal usava essas tiaras com esse laço. Então, o que acontece? É um caso pontual? Mas existem milhares de casos pontuais de moda bombando por aí, gerando renda, gerando emprego, gerando receita. Laço, por exemplo, para a menina, né? Há uns anos atrás isso explodiu. Quanta gente se manteve por conta disso? O jornalista tem a sensibilidade para isso só se a coisa explode. Esse é um espaço muito bacana para quem é da área de assessoria e quem está na área de moda, também começar a doutrinar os veículos de comunicação sobre o peso dessa indústria. Gastronomia é outra, né, que também, não pensando numa receita de comida, de um prato, mas pensando na indústria. Então, tudo isso há espaços, principalmente no jornalismo local. Quando você vai para o nacional, a gente pensa isso mais nichado, porque já tem um volume muito grande e já é um espaço mais profissional, né? Como a Ana Paula Reis colocou ali, né? Mas aí sai em veículo especializado.
Exato. Sai em veículo especializado. É o suficiente? É isso que o cliente está procurando? Ou ele quer também aproveitar para emplacar a marca dele para a massa? Porque ele está concorrendo. Um exemplo, os aplicativos de transporte hoje. Hoje, você não é fiel mais ao Uber. Você tem uma dúzia de aplicativos. Mas quando eu vou falar de alguma coisa que foi levada para o aplicativo, eu chamo de uberizar, né? Ele navegou sozinho na comunicação durante um tempo. Ele bateu na cabeça de todo mundo. Então, eu falo que eu posso, por instinto, dizer que existe um outro aplicativo que é igual o Uber. Mas até eu decorar o 99, o FUI, isso leva mais tempo. Então, o especializado é bacana, mas saindo de massa também é. Como é que eu levo esses assuntos para o de massa? Inovação é o terceiro assunto. Falei de moda, culinária e inovação. Inovação é um terceiro conteúdo. Se eu fosse pegar um grande centro, o agro é um tema também para grande centro. Uberlândia não é problema você emplacar matéria de agro. Todo mundo aqui sabe que agro mexe com a vida da cidade. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, se você assessora alguém lá, emplacar algo de agro em Belo Horizonte, em São Paulo é mais difícil. Por isso que é muito engraçado essa campanha do Agro é Pop da Globo, que veio para substituir um pouco do espaço que o Globo Rural perdeu. O Globo Rural era diário, né? Todo dia tinha Globo Rural. O Globo Rural era um problema em São Paulo e no Rio. Por quê? Porque lá as pessoas acordam e queriam saber de trânsito. Aí colocaram o Hora 1 no lugar. Só que quando tiraram o Globo Rural da grade, o interior todo caiu a audiência. Por quê? No interior, todo mundo acordava vendo Globo Rural. Então você tem aí dois Brasis que andam separados. O Agropop chega como? Com uma ideia de tentar ser legal para o grande centro, com a curiosidade, com a coisa meio ali, uma dica, mostrando o potencial daquele setor. Para o interior, é a coisa mais natural do mundo, né? São dados que você já sabe, porque está na sua rotina ali, a produção de batata aqui em Araxá, a produção de soja aqui na região, de cana, mas comunica com os dois públicos e vende muito bem. Vocês vão ver que sempre que o agro é pop é sempre bem vendido. Bradesco, Ford, né? Então, o que acontece? Com quem que eu estou falando, onde eu estou falando, o tanto que isso pode entrar, qual que é a porta de entrada? Às vezes a porta de entrada do seu cliente pode ser o canal de empregos. Hoje os veículos, nós estamos com um desemprego muito alto. Se você manda lá que tem vaga aberta, você tem uma chance muito grande de emplacar o nome do seu cliente como uma vaga de emprego. A empresa tal está contratando, ela foi citada. Se você faz isso de forma disciplinada, ao longo do tempo, o que o público vai estar percebendo dessa marca? Essa empresa sempre está gerando oportunidades. Então, o que acontece? Esse é um canal também. Paralelo? É paralelo. Outros espaços você tem que cavar se você quer chegar na grande mídia. E marcar mesmo o porta-voz, marcar ele como uma pessoa de opinião no mercado, aproveitar os momentos que aquele segmento está bombando ou está encontrando soluções. Então, tem que estar informado, lendo o que está acontecendo, vendo os seus canais locais, vendo o nacional e você escolher e dar tiros certeiros. Por que a porta se fecha para o assessor? Porque ele começa a dar tiro demais numa porta que já está fechada. Você está estragando a porta do veículo. Não é? Ali não, ali você dá um tiro certeiro. Encontrei a pessoa que entende sobre inovação numa redação. É com ela que eu vou falar. Porque ela vai ver a relevância disso e vai saber como fazer um conteúdo para o grande público com essa informação. Porque tem gente que não vai dar conta de escrever uma matéria sobre inovação. O que você está falando para ele não faz sentido. Sobre moda, sobre gastronomia, ele fecha a porta para você. Então, creio que é isso, a gente vai para debate agora, né? Mas minha sugestão é essa, a gente entender como que é a raiz da construção dessas funções, jornalismo, publicidade, relações públicas, que eu coloco aí o assessor dentro, como que é cada quadradinho, esses quadradinhos se explodiram, mas eles estão na base de como as coisas são pensadas
e construídas. Se você vai escrever para qualquer uma dessas áreas, o importante é saber qual que é a estratégia com publicidade, qual que é a estratégia com jornalismo, qual que é a estratégia com RP. Isso não sai do mapa, porque isso se construiu lá atrás, conhecendo como que as pessoas pensam, como que elas funcionam, como que elas consomem, como que elas veem as coisas. Por isso que o termo propaganda, às vezes, tem um teor pejorativo, e publicidade não. Então, por quê? Porque isso veio de estudos anteriores. O ser humano não mudou tanto geneticamente e mentalmente nesses 50 anos. O que nós fizemos foi colocar mais coisas para esse cérebro digerir. Mas essa base é a mesma base. Se você identifica, isso aqui é institucional, tem um canal para isso, como é que eu faço? Opa, estamos num momento de crise social. E o meu cliente tem um projeto social interessante, essa que é a abertura. Vou entrar por esse canal aqui. Às vezes o cliente quer entrar mostrando um produto novo. Você tem que mostrar para ele o momento que nós estamos e as abordagens que são possíveis. Então é isso. Deixo com a Fabiana. Eu só queria comentar uma coisa, Paulo, quando você falou de moda, né? Da possibilidade dos jornalistas atuarem nesse mercado, a gente discutiu esses dias para quem pessoal que está, meus alunos de moda aqui, outro profissional que está faltando muito no mercado é o crítico, né? O crítico de moda. Então, assim, hoje a gente tem críticos que são antigos e não está vindo leva de gente nova de jeito nenhum nessa área. E o interessante é que é muito fácil você se posicionar como um crítico hoje pelas próprias redes sociais, mas é você começar a construir também a sua autoridade. Isso você pode também construir para o seu cliente. Ele quer ser esse crítico de moda, ele quer ser esse que opina, que vai ser chamado na hora de opinar. O Berlândia, por exemplo, os canais de televisão contam muito com historiadores que não são formados em história. Para entrevista, para dar opinião. Por quê? Porque simplesmente foram eles que se interessaram por determinados nichos de história empresarial, da luta dos escravos, do negro. Mas como os acadêmicos ficaram muito dentro da bolha acadêmica, e esses começaram a escrever, esses se posicionaram. Numa época que não tinha blog, que não tinha internet. E hoje, você tem todos esses canais e é muito mais fácil você se posicionar, se você quer entrar nesse universo, ou posicionar o seu cliente. Uma última experiência que eu fiz quando estava na TV Integração foi uma editora que a gente tinha lá. Hoje ela não mora mais em Minas, a Letícia, e nós lançamos um quadro de moda. Né? E esse quadro durou 2 meses, e aí ela foi para Paris, foi para a França. Ela mora em Nice agora, na França, para fazer o quê? Estudar moda. E esse quadro a gente teve que pensar ele de uma forma o quê? Não pode ser uma matéria jornalística numa narrativa tradicional. Ela fazia o quadro num formato de TikTok. Então, o formato visual dele era as cenas andando, entrando emojis aqui e tudo mais, e ela falava sobre moda, consumo popular de moda e consciente. Então, é uma linguagem? É uma saída. Cavou um espaço num veículo legal. Tem muitos espaços? Tem. E tem gente que não sabe a importância que isso é. Então, como notícia, é importante? É. Só que você tem que saber vender direito e também treinar o jornalista que está na caixa de jornalismo da relevância pública que é esse mercado. Porque ele está lá tratando de economia, política, principalmente no interior e em alguns grandes veículos, como televisão principalmente, poucos são especializados, a maioria é generalista. Então, se ele não receber um briefing muito legal, não fizerem uma imersão com ele, gostei muito do Marcelo ter falado do press trip. A gente aqui em Uberlândia dá para fazer press trip num monte de lugar. O setor de indústria, por exemplo,
Quantos jornalistas aqui de Uberlândia conhecem por dentro uma Cargill, uma BRF, entendeu? A própria Algar. A BRF eles Ela... também não fazem, né, Paulo? Eu fui numa Ninguém faz. visita uma vez da Ambev, daqui de Uberlândia. Gente, pensa uma experiência bacanérrima. Assim, eles faziam para a comunidade, não para a Você imprensa. impacta. Então, a TV Integração tem um para criança, né? Esse tipo de ação é muito interessante porque você cria uma experiência. Então, quando acontece alguma coisa lá no futuro, isso é um investimento de não comunicação. A gente pode receber lá uma notícia do tipo seguinte: aconteceu um incidente numa empresa, o bombeiro passa para a gente. Qual a informação que você tem? Duas pessoas. Vocês acham que o bombeiro é uma fonte confiável ou não para a imprensa? Óbvio que é, trabalha todo dia com ela. A gente vai lá e vê o que ele está fazendo. Agora, enquanto ele está deslocando para a empresa, o jornalista já está construindo a notícia. E a assessoria de imprensa da empresa está louca, né? Porque agora vai ser notícia ruim. Se você já mostrou para a imprensa todos os cuidados que você tem, como que é o rigor e tudo mais, isso já baixa a atenção do jornalista. Eu já estive lá. Será que aconteceu isso mesmo? Espera um pouco. Você coloca na cabeça, isso não é do jornalista, não, é do ser humano. Eu conheci. Isso funciona na sua família. Se alguém falar assim, meu vizinho pulou o muro e roubou o outro lado. Se você não tem intimidade com o vizinho, você acredita. Se você conhece ele, você se dá pelo menos o direito da dúvida. Ele? Será que ele fez isso mesmo? Eu conheço ele. Peraí, nós vamos esperar para ver um pouquinho. Você tira a atenção da redação, espera a poeira baixar, para não. Por quê? Tem um jornal saindo daqui 10 minutos. Ele vai dar a informação que ele tiver apurada daqui 10 minutos. Se a tensão baixou, ele espera o próximo jornal, que é daqui 5 horas, para dar a notícia apurada. O estrago dessa primeira notícia com essa segunda pode ser enorme. O que faria o jornalista esperar aqui? É porque ele é seu amigo, porque ele te conhece, tem um relacionamento? Pode ser. Você não vai conseguir ter relacionamento com todo mundo na rotatividade que existe hoje. Mas se você começa a ter uma política de vou apresentar. Chegou em Uberlândia? Vamos lá conhecer a empresa. Gastou ali 1 hora e meia, é um bom investimento para poder, numa emergência, se você tem áreas que são sensíveis, você ganhar tempo com a imprensa. Inclusive, aquele livro clássico da Rodia, de Portas Abertas, que dá os exemplos de assessoria de imprensa, PR, onde eles abrem para mostrar a empresa em loco. Isso é um estudo bem interessante para o pessoal de assessoria. Na época, a Rodia foi super inovadora, né? Hoje, se a gente lê Isso. aquele case, a gente fala assim, nossa, né? Eu Parece antigo, estudei mas ele ela na foi. faculdade, Dri. É a cartilha, né? Eu Aham. fiz, na época que eu trabalhei na Algar, eu fiz uma cartilha de relacionamento com a imprensa baseado na experiência da Rodia. E Rodia. uma coisa interessante também, Paulo, você falou dos media trips, né? Uma experiência que eu fazia que eu gostava muito também é que telecomunicações era um assunto muito novo para o jornalista, nem todo mundo entendia dele. E aí a gente fazia bate-papos para explicar para os jornalistas as novas terminologias, as novas tendências, os novos mercados. Isso aconteceu muito no período da abertura das telecomunicações no Brasil, né? Que os jornalistas precisavam entender o que estava rolando e eles não entendiam. Então, a CTBC antiga fazia essas conversas com jornalistas de Uberlândia, de Minas, do Brasil, nesse processo educativo, né? Que acho que são muitas as possibilidades, né? Essa combinação de PR, jornalismo, conteúdo. Eu adorei quando você fez essa diferenciação, sabe? Porque houve uma época em que era caixinha e hoje não é mais. Né? Exatamente. É um assunto muito rico, né, Dri? A gente está ganhando muito ter vocês aqui nesse bate-papo. Perguntas? Alguém Galera, quer fazer alguma pergunta?
Acho que é a hora dos alunos aproveitarem um pouco, né? Que acho que eu e a Fabi, a gente, se deixar, a gente fica perguntando, 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 né? Não, e é Então, legal que, assim, ouvindo o Marcelo, ouvindo o Paulo, né, Adri, você falou de riqueza. Eu, assim, enquanto assessora, né, Fabi, não professora aqui, a minha cabeça borbulhou, assim, enquanto empresária da área, né? A questão do termo que o Paulo falou é uma coisa que eu venho pensando muito nessa questão do termo, né, Paulo, de assessoria de imprensa. Enfim, tô com várias coisas na cabeça aqui. eu questiono essa porcaria de assessoria de imprensa desde que eu trabalho desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu já me questionava, porque eu acho que a assessoria é mais uma Específico, das né, Adri? heranças do regime militar, né? Nasce Uhum. naqueles processos de governo e tudo mais, e é muito limitado, né? Não é isso. Eu vejo que é muito mais hoje, Adriana, pela questão do o branding da profissão, né? Vamos pensar assim. Precisa de É um uma questão rebranding. semântica. É uma questão semântica. Não existe assessoria de imprensa, esse termo, em outro lugar do mundo. É no Brasil. Não. Então, o resto do mundo trata como relações públicas. Quando a gente começa a entrar não, né? Então, mergulhado nesse mercado global, e com tantas funções que a gente coloca hoje, que são novas, que você fala assim, isso aqui pode ser o jornalista que faz. Pode ser o jornalista que faz. É muito interessante isso. Por quê? Porque a empresa não está contratando um jornalista. A empresa de tecnologia, por exemplo, na cabeça dela, ela não está. Não precisa de um jornalista, eu preciso de uma pessoa que faça copywriting. Uhum. Para ela, não existe essa. Era formado nisso que fazia isso? Gente, revisor. Revisor é um termo que morreu, né? Parece assim, o Google entrou e acabou com o revisor. A gente joga o próprio tradutor hoje, né? Você joga no Google, não, dá um monte de expressão. Se você mandar o texto traduzido no Google para o cliente errado, o cara vai rir de sua cara, uma expressão, porque você tem que se identificar com quem você está falando. Então, essas ferramentas ajudam, mas também poluíram o ambiente. Isso não vai acabar, vai acontecer cada vez mais, vai ter um monte de função. Prestem atenção nas aulas iniciais dos cursos de comunicação, só para vocês entenderem de onde que as coisas vieram. Onde, quando a gente vê esse monte de pixel de funções, de coisas no ar, você consegue entender essa bagunça quando você entende que esses pixels eram juntos em quadrados, em caixas. Então, por mais que as caixas não voltem mais, explodiu em pixels, essas caixas, nós temos que saber de onde que elas vieram. Por quê? Porque isso é que vai determinar o seguinte: isso aqui é interesse público, isso aqui é interesse privado, isso aqui é abordagem é essa, isso aqui é publicidade. Essa aqui é a entrada que eu tenho. O resultado é o resultado que o cliente vai ter, que o telespectador vai ter de ser bem informado. Mas eu já não brigo mais com essa questão de pensar assim, assessor tem um caráter menor. Não, é semântico, é uma questão semântica. Mas não faz sentido você chegar no exterior e falar assim, prazer, eu sou press assessor. I'm a journalist and PR. Se você falar isso para um americano, por exemplo, buga o cara. Por quê? Porque ali é muito bem separado o que é interesse público e o que é privado. Nós, Sim. latinos, temos essa dificuldade. Os espanhóis, por exemplo, não têm esse problema. Foram eles, inclusive, que trouxeram muito da cultura revigoraram o RP aqui com as privatizações no governo Fernando Henrique, quando a Telefônica veio, a Brasil Telecom. Então, eles chegaram aqui, eles não procuraram assessor de imprensa. Eles procuraram por relações públicas, porque na cabeça deles, de europeu, eram relações públicas. Infelizmente, o mercado não seguiu naquela alavancagem, deu uma estabilizada, uma estagnada, e o termo ficou ali no meio. Agora a gente tem os dois, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar para se apresentar melhor como relações públicas. Faz mais sentido no jargão global. Concordo. Está com uma pergunta do Anderson aqui, né? Ele está falando que ele gosta muito de shows e de eventos, mas que ele não sabe por onde começar a trabalhar com isso, né? Que dica vocês dariam
para que ele pudesse, ele colocou aqui, né, nessa área da cultura e do entretenimento, atrair clientes para a agência dele ou atrair jornalistas para o tema, né? Se eu entendi bem a pergunta. Eu posso te falar de um pouco de experiência que eu tive com o Carlinhos Brown e com a Fafá de Belém. Foi assim, foi uma coisa diferente para mim, até porque fazer agenda e fazer assessoria de imprensa de cantor. E basicamente o que acontece? Você tem que ter alguma história por trás para poder contar. No caso do Carlinhos Brown, eu tinha a seguinte estratégia. O Carlinhos Brown, ele é muito midiático, mas ele não pisava em São Paulo, tinha mais de 12 anos. E ele tinha que fazer o lançamento do show dele. E, na verdade, a gente acaba sendo responsável, porque eu tinha que lotar 2 dias do teatro com 3.400 lugares. Então, era aquela responsabilidade. Então, você já, olha, vai atender o cara, e aí o que você começa a fazer? Carlinhos, vamos, o que você tem de novidade? O que você faz? O que é legal? O que você gosta? O que você não gosta? Você tem algum projeto social? Você tem que começar a esmiuçar o cara para não ficar só naquele. Ah, ele é o cara do The Voice e ele é o cara que tira som de, sei lá, de tudo quanto é instrumento. Então você tem que trazer algumas histórias. E eu acabei ficando com o Carlinhos esse tempo anterior à divulgação dos shows dele. Foram 2 shows que ele fez em São Paulo. E aí o que eu fiz? Vamos pautar. Vamos pautar. Primeiro lugar, não vamos pautar o Globo, porque o Globo tinha aquela cara, né? Que hoje o Globo já está com outra plataforma, trazendo um pouco mais para São Paulo. Então vamos trabalhar a Folha de São Paulo, Caderno 2. Vamos ligar lá para o Júlio Maria e falar: Júlio Maria, vamos fechar uma página com o Carlinhos. E aí vai aquela negociação. Ah, o que o Carlinhos está fazendo? É show novo? É um show novo, mas o Carlinhos já tinha 12 anos que não pisava em solo paulistano, ele vinha aqui só para fazer campanha publicitária, ia de manhã e voltava à noite, e aí você vai trazendo alguns ingredientes, alguns condimentos para poder criar a pauta. Super legal. Então vamos fazer a pauta com o Carlinhos, falando do show dele e fazer o que tem de novidade. E nesse meio tempo, até porque o Carlinhos não mora no Rio de Janeiro, tá? Ele mora em Salvador, ele tem projetos sociais com o pessoal de Olodum, coisa e tal, lá em Salvador. E tem um outro negócio, um outro business do Carlinhos, que é fazer esse show de micareta na Espanha. O Carlinhos vai, leva os meninos do projeto social dele, vai para a Espanha, aloca um caminhão, sobe em cima, faz aquele show que eles fazem na Bahia, aquele estilo, um carro de som, e leva 500 mil de pessoas para as ruas. Tá? Então, isso é um foco de trabalho dele. E você me fala, como que trabalha isso daí? Tá? Eu trabalhei, então, uma exclusiva com o jornal o Estadão, fiz um roteiro com as rádios da Band. A Band tem um conglomerado de rádios aqui em Ribeirão. Então, eu marquei com cada jornal, com cada programa de rádio, saía de um, entrava no outro. Depois a gente foi para o Metrópolis, programa da cultura, que tem um foco em cultura. Aí vamos trabalhar a agenda cultural do show, vamos trabalhar agenda cidade, agenda cultura, enfim, você tem que abrir o leque e trazer tudo o que tem de bacana. Carlinhos Brown como o cara da publicidade e da propaganda, quais os produtos que ele vende, vamos levar ele para o meio e mensagem ou para propaganda e marketing. Então você tem que pegar a pessoa e dar meio que uma fatiada nela e ver da onde dá para tirar história dali. E aí você junta essas histórias e tenta jogar para cada veículo. Então o Caderno 2 fez a cultura, as agendas, a Vejinha fez a agenda, fez um perfil dele. Enfim, era essa a tua dúvida? Você conseguiu responder a tua pergunta ou ficou alguma dúvida? Eu acho que conseguiu, ele colocou vários elogios aqui. Paulo, você teria alguma dica também? Sim, do ponto de vista dos veículos, né, vamos lá, se você está numa cidade igual São Paulo, Belo Horizonte, onde você tem um tráfego maior de bons shows de renome, isso fica um pouco mais complicado para você emplacar, porque você está concorrendo, às vezes, com um outro show que é de uma rádio concorrente, de um veículo. Hoje, muito disso que vai para o interior vai amarrado com os veículos já, então isso é um impeditivo. Então, por exemplo, Roupa Nova estava com a agenda Uberlândia, né? TV integração não vai dar. Isso não é maldade, o show é do concorrente. Você não vai pegar a cereja do bolo do outro. Não é nem ético isso. Então,
não adianta, ali não vai entrar. O mercado de Uberlândia hoje já sabe disso. Quando você casa isso, você sabe até quais veículos você vai conseguir emplacar. Agora, trazer para o interior eventos de nomes de renome, sempre tem algum espaço aberto. Por quê? Porque existe uma carência. Agora, com a pandemia, inclusive, as projeções, as expectativas é que vai haver um termo aqui é esse mesmo, gente, é o termo científico para isso. Vai haver um desbunde de consumo desse tipo de produto. Por quê? Porque as pessoas estão loucas para sair, para fazer alguma coisa. Então, projetos ligados a emprego, a cultura, lazer, tendem a ter uma adesão muito grande e isso será notícia, será factual. Por quê? É o primeiro show que volta, as agendas sendo retomadas, são eventos que começam a acontecer. Agora, independentemente de grandes nomes, cultura é um desafio você trabalhar com ela no interior, não só por essas datas, essas agendas dos grandes ajudam, mas você manter isso em andamento sempre. Por quê? Porque muitas coisas são muito nicho, né? Uma orquestra, por exemplo, você lota uma ou duas sessões no Teatro Municipal. Talvez esses 1.400 que forem no Teatro Municipal seriam os 1.400 uberlandenses que têm disposição de tirar dinheiro do bolso para pagar o ingresso. Então, isso cria um problema nesse fluxo. De qualquer forma, procurando esses nichos, você consegue ainda vender relevância desse conteúdo. E saindo dessa área especificamente de shows, arte, por exemplo, é uma área a ser desbravada. É difícil? Muito difícil. Hoje, com os factuais, principalmente a cidade não está nem lá, nem é gigante, nem é pequena, a mídia daqui não cobre só Uberlândia, cobre a região. Ter espaço para esse tipo de notícia espontâneo é muito difícil. Trabalhar as comunicações em canais dirigidos é o que emplaca melhor quando você está nesse cenário. Vou pegar aqui um exemplo, o Triângulo Music. Né? O Triângulo Music foi os últimos grandes eventos de multidão em Uberlândia foram eles. O Camaru, por exemplo, já vinha parando com eventos, voltou depois, a BCZ com a Exposebu tinha extinguido, porque tinha virado totalmente empresarial, e aí o Triângulo Music sobrou como um evento que fazia multidão. A maior parte o assunto era onipresente na mídia local, mas onde é que estava o grande público? O grande público era o que veio da região, para lotar ali. Por quê? Se eu pegasse todo mundo de Uberlândia, querer aquele cardápio de música, dava meio estádio só. Para dar outra metade, você tinha que captar Franca, Uberaba, Araxá, Catalão, Itumbiara. Então você tem que fazer uma coisa dirigida com rádio pequenininha de uma cidade. Na outra ali é uma mídia espontânea, a rede social, já existia rede social, né? Então foi muito usado rede social. Então há espaço sim, há de se medir o risco que é. Você falou aí de ter uma agência para isso. Pode ser o seu oceano azul. Se você trabalhar e conseguir identificar as portas de entrada para poder trabalhar comunicação só nessa área, pode ser seu oceano azul, porque hoje isso está esparramado em um monte de gente que faz um ou outro aqui e não é especializado. Entendeu? E aí eu diria, serve a consultoria aqui, pense a região. A região pode ser que, juntando ela toda, dê uma demanda que esteja aí para alguém pegar. Muito bom. Gente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Senão a gente já ultrapassou um pouquinho aqui o tempo da turma de jornalismo organizacional, o tempo que a gente combinou com o Marcelo e com o Paulo. Alguém mais gostaria de perguntar?
pessoal do jornalismo organizacional que está aqui. Certo. Que bom que você gostou, Ana. A Ana já está trabalhando com assessoria, né? Então acho que para ela é um tema bastante importante. Acho que muitos alunos que não enxergam, às vezes, essa perspectiva, né, de outros modelos de trabalho, de outras opções de mercado. Então, eu queria agradecer muito o Marcelo e o Paulo por estarem com a gente aqui nessa manhã, né, a Fabi, a gente planejou juntas, pensou juntas, né, e acho que é uma maneira bacana da gente tratar o conhecimento, né? Não só o aspecto acadêmico, mas o prático. E vocês dois trouxeram visões muito, muito legais. Agradeço a generosidade de vocês estarem com a gente uma manhã de sábado praticamente inteira, né? Então, se vocês quiserem se despedir aí, e a Fabi vai continuar com os alunos da moda, e assim que a gente fechar, os alunos do jornalismo organizacional já estão dispensados. Pessoal, gostaria de agradecer a paciência que vocês tiveram e eu espero ter contribuído com essa coisa do meu dia a dia, das cliente cobrando, cliente querendo, e você fazer esse filtro que o Paulo reforçou bastante. Isso vale, isso não vale, isso é factual, não é factual, que tipo de mídia dá isso, que tipo de mídia não. Espero que vocês tenham pegado esses detalhezinhos aí para poder assimilar e colocar e trazer isso para o dia a dia de vocês. Fico à disposição, se vocês quiserem, meus contatos estão aí na apresentação, e qualquer coisa podem contar comigo. Estou aqui à disposição aqui em São Paulo, no que precisarem. Obrigado, Adriana, obrigado, Fabiana, e obrigado aí, Paulo. Prazer em conhecê-los. Prazer, Marcelo. Prazer foi meu, quero agradecer por ter dividido espaço aí com o Marcelo, que tem aí um portfólio de atendimento sensacional. Adriana e Fabiana, muito obrigado pelo convite. E a derradeira dica, deixei lá no chat. Então, aproveitem lá. Sempre muito prazer falar com vocês das áreas de comunicação e que estão aí com todas essas coisas novas que estão surgindo, está vindo com vocês. A gente aprende muito com vocês, principalmente, porque hoje é nós que estamos tendo que adaptar a nossa comunicação com essa comunicação nova. Muito obrigado. Valeu, Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo, Marcelo, Fabi. Eu vou sair também agora, né? E para os alunos do organizacional, eu tinha falado que a gente ia ter um teste. Eu vou elaborar a partir da conversa, né? E disponibilizo para vocês. A gente vai disponibilizar o vídeo também para aqueles alunos que não puderam participar, tá bom? Aí, Fabi, a hora que a gente sair, você para de gravar, senão pega essa outra parte que você vai trabalhar também. Então, tá, vou parar agora, então. Um abraço para todo mundo. O pessoal da moda fica aqui comigo. O jornalismo tem atividade no Blackboard já para vocês. Um beijo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Adri. Obrigado. Obrigada, abração, pessoal. Gente, Bom final de semana um abraço. a todos. Beijo para vocês. Tchau, tchau.